Ora, disse rindo Ivan, como te acaloras? Uma ficção, dizes? Pois seja, evidentemente. No entanto, crês verdadeiramente que todo o movimento católico dos derradeiros séculos seja apenas inspirado pela sede do poder em vista somente dos bens terrestres? Não será o padre Paísi quem te ensina isto? Não, pelo contrário, o padre Paísi falou uma vez no teu mesmo sentido, mas de certo não disse de todo a mesma coisa, emendou Alyosha. Eis uma informação preciosa, apesar do teu não de todo a mesma coisa. Mas por que os jesuítas e os inquisidores ter-se-iam unido unicamente em vista da felicidade terrestre? Não se pode encontrar entre eles um só mártir, presa de um nobre sofrimento e amando a humanidade? Suponhamos que entre essas criaturas sedentas somente de bens materiais seja encontrada uma só, como o meu velho inquisidor, que viveu de raízes no deserto e encarniçou-se em domar seus sentidos para se tornar livre, para atingir a perfeição. No entanto, sempre amou a humanidade. De repente, vê claro, dá-se conta de que é uma felicidade medíocre atingir a liberdade perfeita, quando milhões de criaturas permanecem para sempre desgraçadas, demasiado fracas para usar de sua liberdade, de que esses revoltados débeis não poderão jamais terminar sua torre, e de que não é para tais gansos que o grande idealista sonhou sua harmonia. Depois de ter compreendido tudo isto, meu inquisitor volta atrás e alia-se às pessoas de espírito. Será, pois, impossível? Alia-se a quem? A que pessoas de espírito? Exclamou Alyosha, quase zangado. Não tem espírito, não detém mistérios, nem segredos. O ateísmo, eis o segredo deles. Teu inquisidor não crê em Deus. Pois bem, e se assim fosse? Adivinhaste, afinal. É bem isto, eis todo o segredo. Mas não é um sofrimento, pelo menos para um homem como ele, que sacrificou sua vida a seu ideal no deserto e não cessou de amar a humanidade? No declínio de seus dias, convence-se claramente de que somente os conselhos do grande e terrível Espírito poderiam tornar suportável a existência dos revoltados débeis, desses seres abortados, criados por derrisão. Compreende que é preciso escutar o espírito profundo, esse espírito de morte e de ruína, e para isto admitir a mentira e a fraude, conduzir cientemente os homens à morte e à ruína, enganando-os durante o caminho todo, para ocultar-lhes para onde os leva, e para que esses lastimáveis cegos tenham a ilusão da felicidade. Nota isso. A fraude é em nome daquele no qual o velho acreditou ardentemente durante toda a sua vida. Não é uma desgraça? E se encontra, seja apenas uma criatura semelhante, à frente desse exército, ávido de poder em vista apenas de bens vis, não é bastante para suscitar uma tragédia? Bem mais ainda, basta um só chefe semelhante para encarnar a verdadeira ideia diretriz do catolicismo romano, com seus exércitos e seus jesuítas, a ideia superior. Declaro-te que estou persuadido de que esse tipo único jamais faltou entre os que estão à testa do movimento. Quem sabe se não houve talvez alguns entre os pontífices romanos? Quem sabe? Talvez aquele maldito velho, que ama tão obstinadamente a humanidade, à sua maneira, exista ainda agora em vários exemplares, e isto não por efeito do acaso, mas sob a forma de uma aliança, de uma liga secreta, organizada desde muito tempo para manter o mistério, roubá-lo aos desgraçados e aos fracos, para torná-los felizes. Deve certamente ser assim, é fatal. Imagino mesmo que os franco-maçons têm um mistério análogo na base de sua doutrina, e é por isso que os católicos odeiam os franco-maçons. Veem neles uma concorrência, a difusão da ideia única, quando deve haver um só rebanho sob um só pastor. Aliás, defendendo meu pensamento, tem o ar de um autor que não suporta tua crítica. Basta disso. Talvez sejas tu mesmo um franco-maçom, deixou escapar de súbito Alyosha. Não crês em Deus, acrescentou com profunda tristeza. Parecera-lhe que seu irmão o olhava com ar zombeteiro. Como acabou teu poema? Continuou de olhos baixos. Ou já se acabou? Queria acabá-lo assim. O inquisidor se cala, espera um momento a resposta do prisioneiro. Seu silêncio lhe pesa. O cativo escutou-o todo o tempo, fixando-o com seu olhar penetrante e calmo, visivelmente decidido a não lhe dar resposta.
O velho queria que ele lhe dissesse alguma coisa, ainda mesmo palavras amargas e terríveis. De repente, o prisioneiro aproxima-se em silêncio do nonagenário e beija-lhe os lábios exangües. É toda a sua resposta. O velho estremece, seus lábios tremem, vai à porta, abre-a e diz: vai-te e não voltes mais, nunca mais. E deixa que ele se vá pelas trevas da cidade. O prisioneiro sai. E o velho? O beijo queima-lhe o coração, mas ele persiste na sua ideia. E tu estás com ele, também tu? Exclamou amargamente Alyosha. Que absurdo, Alyosha! É apenas um poema destituído de sentido, a obra de um fedelho estudante que jamais fez versos. Pensas que vou agora meter-me com os jesuítas, juntar-me àqueles que corrigiram sua obra? Oh, Senhor, que me importa? Já te disse, assim que atingir os meus 30 anos, quebrarei a taça. E os brotos tenros, os túmulos queridos, o céu azul, a mulher amada, como viverás? Qual será teu amor por eles? Exclamou Alyosha, cheio de dor. Pode-se viver com tanto inferno no coração e na cabeça? Sim, vais juntar-te a eles. Senão, tu te suicidarás, desesperado. Há em mim uma força que resiste a tudo, declarou Ivan com um frio sorriso. Qual? A dos Karamazov. A força que eles aurem de sua baixeza. Quer dizer, mergulhar na corrupção, perverter sua alma, não é? Poderia ser isso também. Talvez escape a isso até os 30 anos e depois... Como poderás escapar a isso? É impossível com tuas ideias. Também karamazovianas. Quer dizer que tudo é permitido, não é? Ivan franziu o senho e empalideceu estranhamente. Apanhaste ao voo aquela frase de ontem que tanto ofendeu Miusov e que Dmitri repetiu tão ingenuamente. Pois seja, tudo é permitido, já que se disse isto. Não me retrato. Aliás, Mitya formulou-a bastante bem. Alyosha examinava-o em silêncio. Na véspera de partir, meu irmão, pensava que tinha só a ti no mundo, mas vejo agora que, mesmo em teu coração, não há mais lugar para mim, meu caro eremita. Não renegarei esta fórmula de que tudo é permitido, e serás tu então que me renegarás, não é? Alyosha aproximou-se dele e beijou-lhe suavemente os lábios. É um plágio, exclamou Ivan de súbito exaltado. Tiraste isso do meu poema. Agradeço-te, no entanto. É tempo de partir, Alyosha, para ti e para mim. Saíram. No patamar, pararam. Escuta, Alyosha, disse Ivan num tom firme. Se posso ainda amar os brotos primaveris, será graças à tua lembrança. Bastar-me-á saber que estás aqui, em alguma parte, para retomar gosto pela vida. Estás contente? Se quiseres, toma isto como uma declaração de amizade. Agora, sigamos cada qual para seu lado. E chega, entendes-me? Quer dizer que se não partir amanhã, o que não é provável, e nos encontrarmos de novo, nem uma palavra a respeito dessas questões. Peço-te formalmente. E quanto a Dmitri, rogo-te também que não me fales mais dele, nunca mais. O assunto está esgotado, não? Em troca, prometo-te, aos 30 anos, quando eu quiser atirar minha taça, voltar a conversar ainda contigo, onde quer que te aches, ainda que esteja eu na América. Interessar-me-á muito, então, ver o que te tornaste. Eis uma promessa solene, com efeito. Nós nos despedimos por 10 anos, talvez. Vai ter com teu pater Seraficus, que está morrendo. Se morresse em tua ausência, haverias de ficar zangado comigo, porque te retive. Adeus, beija-me ainda uma vez, e agora vai-te. Ivan afastou-se e seguiu seu caminho sem voltar-se. Fora assim que Dmitri partira na véspera, em condições muitíssimo diversas, é verdade. Essa observação estranha atravessou como uma flecha o espírito entristecido de Alyosha. Ficou alguns instantes a acompanhar seu irmão com um olhar. De repente, percebeu pela primeira vez que Ivan gingava ao andar e que tinha, visto de costas, o ombro direito mais baixo que o outro. Mas de súbito Alyosha deu meia volta e dirigiu-se, quase correndo, para o mosteiro. A noite caía.
Estava inquieto, invadido por um pressentimento indefinível. Como na véspera, o vento elevou-se, e os pinheiros centenários rugitavam lugubremente quando entrou no bosque do eremitério. Corria quase. Pater Seraficus. De onde tirara ele esse nome? Ivan, pobre Ivan. Quando tornarei a ver-te? Aqui está o eremitério, senhor. Sim, é ele, o Pater Seraficus, que me salvará dele para sempre. Várias vezes mais tarde, admirou-se de ter podido, após a partida de Ivan, esquecer-se tão totalmente de Dmitri, a quem prometera a si mesmo, naquela manhã mesma, procurar e descobrir, embora tivesse de passar a noite fora do mosteiro. 6. Onde reina ainda a obscuridade. Por seu lado, depois de ter deixado Alyosha, dirigiu-se Ivan Fyodorovitch à casa de seu pai. Coisa estranha, sentiu de repente uma ansiedade intolerável, que aumentava à medida que se aproximava da casa. Não era a sensação que lhe causava espanto, mas a impossibilidade de defini-la. Conhecia a ansiedade por experiência e não o surpreendia senti-la naquele momento, quando, depois de ter rompido com tudo quanto o retinha naqueles lugares, ia engajar-se numa via nova e desconhecida, sempre também solitária, cheio de esperança sem finalidade, de confiança excessiva na vida, mas incapaz de precisar sua expectativa e suas esperanças. Naquele instante, se bem que apreendesse o desconhecido, não era isso que o atormentava. Não será a aversão pela casa paterna? Pensava ele. Seria na verdade isso, tanto ela me repugna, muito embora lhe transponha os umbrais hoje pela derradeira vez. Mas não é isso. Foram talvez as despedidas com Alyosha depois de nossa conversa. Conservei-me calado por tanto tempo, sem dignar-me falar, e eis que passo a acumular tantos absurdos. Na realidade, podia ser o despeito da inexperiência e da vaidade juvenis, o despeito de não ter revelado seu pensamento, sobretudo com uma criatura como Alyosha, de quem esperava ele, certamente, muito em seu foro íntimo. Sem dúvida, esse despeito existia, era fatal, mas havia outra coisa. Estar ansioso até a náusea e não poder precisar o que quero. Não pensar, talvez. Ivan Fyodorovitch tentou não pensar, mas nada conseguiu. O que o irritava, sobretudo, era que aquela ansiedade tinha uma causa fortuita, exterior, sentia-o ele. Um ser ou um objeto obsedava-o vagamente, da mesma maneira que se tem por vezes diante dos olhos, sem que se perceba, durante um trabalho ou uma conversação animada, alguma coisa irritante até o sofrimento, até que nos vem por fim a ideia de afastar aquele objeto incômodo, muitas vezes uma bagatela. Uma coisa que não está no lugar, um lenço caído no chão, um livro fora da estante, etc. De muito mau humor, chegou Ivan à casa paterna. A 15 passos da porta ergueu os olhos e adivinhou de repente o motivo de sua perturbação. Sentado num banco perto do portão, o criado Smirdiakov tomava fresco. Ao primeiro olhar compreendeu Ivan que aquele Smirdiakov o incomodava e que sua alma não podia suportá-lo. Foi como um raio de luz. Ainda há pouco, quando Alyosha contava seu encontro com Smirdiakov, sentira uma sombria repulsa e, por contragolpe, animosidade. Em seguida, durante a conversa, não pensou mais naquilo, mas desde que se encontrou só, a sensação esquecida emergiu do inconsciente. Será possível que esse miserável me inquiete a tal ponto? Pensava ele exasperado. Com efeito, havia pouco, sobretudo nos últimos dias, tomara aversão àquele homem. Ele próprio acabara por notar aquela antipatia crescente. O que a agravava, talvez, é que no começo de sua estada entre nós, experimentava Ivan Fyodorovitch por Smirdiakov uma espécie de simpatia. Achara-o a princípio muito original e conversava habitualmente com ele, julgando-o um pouco limitado ou, antes, inquieto, e sem compreender o que podia mesmo atormentar constantemente aquele contemplador. Entretinham-se também com questões filosóficas, perguntando mesmo por que a luz brilhava no primeiro dia,
quando o sol, a lua e as estrelas só tinham sido criados no quarto dia, e a maneira de compreender isso. Mas em breve Ivan Fyodorovich convenceu-se de que Smirdiakov interessava-se mediocremente pelos astros e que lhe era preciso outra coisa. Manifestava um amor próprio excessivo e ofendido. Isto desagradou bastante a Ivan e engendrou sua aversão. Mais tarde sobrevieram incidentes desagradáveis, o aparecimento de Grumchenka, as brigas de Dmitri com seu pai. Houve barulhos. Se bem que Smirdiakov sempre falasse com agitação, não se podia nunca saber o que desejava ele para si mesmo. Alguns de seus desejos, quando os formulava involuntariamente, impressionavam pela sua incoerência. Eram constantemente perguntas, alusões que ele não explicava, interrompendo-se ou falando de outra coisa no momento mais animado. Mas o que exasperava Ivan e acabara por tornar-lhe Smirdiakov antipático era a familiaridade chocante que este lhe testemunhava cada vez mais. Não que fosse descortês, pelo contrário, mas Smirdiakov chegara a um ponto, Deus sabe porquê, em que se acreditava solidário com Ivan Fyodorovich. Exprimia-se sempre como se existisse entre eles uma aliança secreta, conhecida só dos dois e incompreensível para os que os cercavam. Ivan Fyodorovich levou muito tempo para compreender a causa de sua repulsa crescente e só muito recentemente dera-se conta disso. Queria passar irritado e desdenhoso sem nada dizer a Smirdiakov, mas este se levantou e este gesto revelou a Ivan Fyodorovich seu desejo de falar-lhe em particular. Olhou-o e parou, e o fato de agir assim, em lugar de passar adiante como era sua intenção, transtornou-o. Olhava com cólera e repulsa aquela figura de eunuco, de cabelos penteados sobre as têmporas, com uma mecha levantada. O olho esquerdo piscava maliciosamente, como para dizer-lhe, tu não passarás, vês bem que nós, gente de espírito, temos de conversar. Ivan Fyodorovich estremeceu. Para trás, miserável, que há de comum entre nós, imbecil? Quis gritar, mas em lugar dessa descompostura, e para grande assombro seu, proferiu coisa bem diversa. Meu pai ainda está dormindo? Perguntou num tom resignado, e sem pensar nisso, sentou-se no banco. Um instante, quase teve medo, lembrou-se depois. Smirdiakov mantinha-se diante dele com as mãos atrás das costas e olhava-o com segurança, quase com severidade. Repousa ainda, disse sem se apressar. Foi ele quem me dirigiu por primeiro a palavra. O senhor me causa espanto, acrescentou depois de algum silêncio, os olhos baixos com afetação, brincando com a ponta de sua botina engraxada, com o pé direito para a frente. Que é que te causa espanto? Perguntou secamente Ivan Fyodorovich, esforçando-se por conter-se, mas nauseado por sentir viva curiosidade que queria satisfazer a qualquer preço. Por que não vai a Tchermatnia? Perguntou Smirdiakov com um sorriso familiar. Deves compreender meu sorriso, se és um homem de espírito, parecia dizer seu olho esquerdo. Que irei fazer em Tchermatnia? Admirou-se Ivan Fyodorovich. Houve um silêncio. Fyodor Pavlovich rogou-lhe insistentemente, disse por fim, sem se apressar, como se não ligasse nenhuma importância à resposta dele. Indico-te um motivo de terceira ordem, unicamente para dizer-te alguma coisa. Com os diabos! Fala mais claramente. Que queres? Exclamou Ivan Fyodorovich com cólera, tornando-se grosseiro. Smirdiakov puxou o pé direito para junto do esquerdo, endireitou-se, sempre com o mesmo sorriso fleumático. Nada de sério, era só por falar. Novo silêncio. Ivan Fyodorovich compreendia que deveria levantar-se, zangar-se. Smirdiakov mantinha-se diante dele e parecia esperar. Vejamos, zangar-te-ás ou não? Tinha pelo menos a impressão disso. Por fim, fez um movimento para levantar-se. Smirdiakov aproveitou a ocasião. Terrível situação a minha, Ivan Fyodorovich. Não sei como sair do aperto, disse com voz firme, depois do que suspirou. Ivan tornou a sentar-se. Ambos perderam a cabeça, dir-se-iam crianças. Falo de seu pai e de seu irmão Dmitri Fyodorovich. Daqui a pouco, Fyodor Pavlovich vai se levantar e perguntar-me a cada instante. Por que ela não veio? Até meia-noite e mesmo depois.
Se a Agrafiena Alexandrovna não vier, creio que não tem ela absolutamente intenção disso, amanhã de manhã virá ele perguntar-me de novo. Por que ela não veio? Quando virá ela? Como se fosse minha culpa. Do outro lado é a mesma história. Ao cair da noite, por vezes antes, chega teu irmão, armado. Toma cuidado, tratante, queima panelas. Se a deixas passar sem me prevenir, matar-te-ei em primeiro lugar. De manhã, atormenta-me ele como Fyodor Pavlovitch, tanto que pareço também responsável perante ele pelo fato de não ter vindo sua dama. A cólera deles cresce todos os dias, a ponto de sonhar eu por vezes em suicidar-me. Tal é o medo que tenho. Não espero nada de bom. Por que te meteste nisso? Por que te tornaste o espião de Dmitri Fyodorovitch? Como agir de outro modo? Aliás, não me metia em nada, se quer saber. No começo calava-me, não ousando replicar. Fez ele de mim seu servidor. Depois são ameaças contínuas. Eu te matarei, Patife, se a deixares entrar. Estou certo, senhor, de ter amanhã uma longa crise. Que crise? Mas uma crise longa, muito longa. Durará várias horas, um dia ou dois, talvez. Uma vez durou 3 dias, ficando eu sem conhecimento. Caíra do celeiro. Fyodor Pavlovitch mandou chamar Herzenstube, que prescreveu gelo sobre o crânio, depois outro remédio. Estive à morte. Mas dizem que é impossível prever as crises de epilepsia. Como podes saber que será amanhã? Perguntou Ivan Fyodorovitch com uma curiosidade a que se misturava cólera. É verdade. Além do mais, caíras do celeiro daquela vez. Poderei cair amanhã, porque subo lá todos os dias. Se não for no celeiro, cairei na adega. Vou lá também todos os dias. Ivan examinou-o longamente. Tu tramas alguma coisa que não compreendo bem, disse ele em voz baixa, mas com ar ameaçador. Não terás a intenção de simular uma crise por 3 dias? Se eu pudesse simular, não passa de um brinquedo quando se tem experiência, teria plenamente o direito de recorrer a esse meio para salvar minha vida, porque quando estou nesse estado, até mesmo se a Agrafiena Alexandrovna chegasse, seu irmão não poderia exigir contas a um doente. Teria vergonha. Com os diabos, exclamou Ivan Fyodorovitch, com as feições contraídas pela cólera. Por que tens de temer sempre pela tua vida? As ameaças de Dmitri são falas de um homem furibundo e nada mais. Matará alguém, mas não tu. Matar-me-ia como a uma mosca, a minha em primeiro lugar. Receio ainda mais passar por seu cúmplice se ele atacasse loucamente seu pai. Por que te acusariam de cumplicidade? Porque lhe revelei um segredo, os sinais. Que sinais? Que o diabo te leve. Fale claramente. Devo confessar, disse arrastadamente Smirdiakov com ar doutoral. Temos um segredo, Fyodor Pavlovitch e eu. O senhor sabe sem dúvida que desde alguns dias ele se tranca com ferrolho assim que chega à noite. Nestes tempos o senhor regressa cedo, sobe imediatamente para seus aposentos. Ontem mesmo nem chegou a sair, de modo que ignora, talvez, com que cuidado ele se embarricava. Se Gregório Vassilievich chegasse, ele só lhe abriria a porta depois de reconhecer-lhe a voz. Mas Gregório Vassilievich não vem, porque sou eu somente que sirvo nos aposentos de seu pai. Decidiu ele assim desde aquela intriga com a Agrafiena Alexandrovna. De acordo com suas instruções, passo a noite no pavilhão. Até meia-noite devo montar guarda, vigiar o pátio, para o caso de ela vir. Desde alguns dias a espera o torna louco. Eis seu raciocínio. Dizem que ela tem medo dele, de Dmitri Fyodorovitch, entende-se. Portanto, virá de noite pelo pátio. Fica de vigia lá até depois de meia-noite. Assim que ela chegar lá, corre a bater na porta ou na janela, no jardim, 2 vezes, de leve, assim. Depois 3 vezes, mais depressa. Então compreenderá que é ela e te abrirei devagarinho a porta. Deu-me outro sinal para os casos extraordinários. Primeiro, 2 golpes depressa. Depois, após um intervalo, uma vez forte. Compreenderá que há novidade, me abrirá e eu farei meu relatório. Isto no caso em que viessem de parte de Agrafiena Alexandrovna.
ou se Dmitri Fyodorovitch chegasse, a fim de assinalar sua aproximação. Ele tem muito medo e mesmo se estivesse trancado com sua beldade e o outro chegasse, sou obrigado a informá-lo disso imediatamente, dando 3 pancadas. O primeiro sinal, 5 pancadas, quer, pois, dizer, Agrafiena Alexandrovna chegou. O segundo, 3 pancadas, significa negócio urgente. Fez-me ensaiar várias vezes, e como ninguém no mundo conhece esses sinais, exceto ele e eu, abrir-me-á sem hesitar, nem chamar, receia muito fazer barulho. Ora, Dmitri Fyodorovitch está ao corrente desses sinais. Por quê? Foste tu que lhe os transmitiste? Como ousaste? Tinha medo. Podia eu guardar o segredo? Dmitri Fyodorovitch insistia cada dia. Tu me enganas, tu me ocultas alguma coisa. Quebrar-te-ei as pernas. Falei para provar-lhe minha submissão e persuadi-lo de que não o engano, bem pelo contrário. Pois bem, se pensas que ele quer entrar por meio deste sinal, impede-o. E se eu tiver minha crise, como lhe o impedirei, admitindo que o ouse? Ele é tão violento. Que o diabo te carregue. Por que estás tão certo de ter uma crise amanhã? Zombas de mim. Não mo permitiria. Aliás, não é momento para riso. Presinto que terei uma crise. Basta o medo para provocá-la. Se estiveres deitado, será Gregório quem velará. Previne-o, ele o impedirá. Não ouso revelar os sinais a Gregório Vassilievich, sem a permissão do patrão. Aliás, Gregório Vassilievich está doente desde ontem e Marfa Ignatievna prepara-se para cuidar dele. É bastante curioso. Ela conhece e tem de reserva uma infusão fortíssima, feita de certa erva. É um segredo. 3 vezes por ano dá esse remédio a Gregório Vassilievich, quando tem ele seu lumbago e fica como que paralítico. Pega ela um guardanapo embebido desse licor e esfrega-lhe com ele as costas uma meia hora, até que lhe fique a pele avermelhada e até mesmo inchada. Depois dá-lhe a beber o resto do frasco, recitando uma oração. Ela mesma toma um pouco. Não tendo ambos costume de beber, caem ali mesmo e adormecem num sono profundo que dura muito tempo. Ao despertar, Gregório Vassilievich está quase sempre curado, ao passo que sua mulher fica com enxaqueca. De sorte que se amanhã Marfa Ignatievna puser seu projeto em execução, não ouvirão eles Dmitri Fyodorovitch e o deixarão entrar. Estarão dormindo. Que absurdo! Tudo se arranjará como de propósito. Tu terás tua crise, os outros estarão adormecidos. É de acreditar-se que tens intenções, exclamou Ivan Fyodorovitch, franzindo o senho. Como poderia eu arranjar tudo isso? E para quê? Quando tudo depende unicamente de Dmitri Fyodorovitch. Se ele quiser agir, agirá. Se não, não irei procurá-lo para empurrá-lo para a casa de seu pai. Mas por que viria ele, e as ocultas ainda por cima? Se a Agrafiena Alexandrovna não vem, como tu mesmo dizes, prosseguiu Ivan Fyodorovitch, pálido de cólera. Eu também sempre pensei que era uma fantasia do velho, que jamais aquela criatura viria aqui à casa dele. Por que, pois, Dmitri forçaria a porta? Fala, quero conhecer teu pensamento. O senhor mesmo sabe por que ele virá? De que adianta aqui meu pensamento? Virá ele por animosidade ou por desconfiança, se eu estiver doente, por exemplo? Terá dúvidas e quererá explorar ele próprio os aposentos, como ontem de noite, ver se ela não teria entrado sem que ele o soubesse. Sabe também que Fyodor Pavlovitch preparou um grande envelope contendo 3.000 rublos, selado com 3 sinetes e amarrado por uma fita. Escreveu de seu próprio punho, para meu anjo, Grunchenka, se ela quiser vir. 3 dias depois acrescentou, para minha franguinha. Aí tem o senhor o perigo. Que absurdo! Exclamou Ivan Fyodorovitch fora de si. Dmitri não irá roubar dinheiro e matar seu pai ao mesmo tempo. Ontem teria podido matá-lo como um louco furioso por causa de Grunchenka, mas não irá roubar. Tem ele extrema necessidade de dinheiro, Ivan Fyodorovitch. O senhor nem mesmo pode fazer ideia, explicou Smirdyakov com grande calma e bem nitidamente. Aliás, acha ele que esses 3.000 rublos lhe pertencem, e declarou-me. Meu pai me deve justamente 3.000 rublos. Além do mais, Ivan Fyodorovitch, considere isto. Está ele quase certo de que a Agrafiena Alexandrovna, se o quiser, obrigará Fyodor Pavlovitch a casar-se com ela.
Acho que ela não virá, mas talvez queira ela algo mais, queira tornar-se uma dama. Sei que seu amante, o comerciante Samsonov, dizia-lhe francamente que não seria este um mau negócio, e ria. Ela mesmo não é tola. Não tem razão nenhuma para casar-se com um pobretão como Dmitri Fyodorovitch. Neste caso, Ivan Fyodorovitch, sabe o senhor muito bem que nem o senhor, nem seus irmãos herdarão de seu pai 1 rublo sequer, porque se a Grafiena Alexandrovna casar com ele, será para pôr tudo em seu nome e ficar com todos os seus capitais. Se o pai dos senhores morrer agora, receberá cada um 40.000 rublos, até mesmo Dmitri Fyodorovitch, a quem ele detesta tanto, porque seu testamento ainda não está feito. Dmitri Fyodorovitch está ao corrente de tudo isto. As feições de Ivan contraíram-se. Corou. Por quê, pois, interrompeu bruscamente, me aconselhas a partir para Tchermatiniá? Que tensionavas com isso? Após minha partida, acontecerá aqui alguma coisa? Ofegava. Justamente, disse num tom calmo Smirdiakov, fixando Ivan Fyodorovitch. Como justamente? Repetiu Ivan Fyodorovitch, procurando conter-se com o olhar ameaçador. Digo isto por compaixão pelo senhor. No seu lugar, largaria tudo para me afastar de tal negócio, replicou Smirdiakov com ar franco. Ambos se calaram. Tens cara de um chapado imbecil e de um perfeito canalha. Ivan Fyodorovitch levantou-se de um salto. Queria transpor a pequena porta, mas parou e voltou para Smirdiakov. Passou-se então algo de estranho. Ivan Fyodorovitch mordeu os lábios, cerrou os punhos e esteve a ponto de lançar-se contra Smirdiakov. Este percebeu isso a tempo, estremeceu e recuou. Mas nada de desagradável aconteceu e Ivan Fyodorovitch, silencioso e perplexo, dirigiu-se para a porta. Parto amanhã para Moscou, se o queres saber. Amanhã de manhã. Eis tudo. Gritou ele com raiva, surpreendido ele mesmo por ter podido dizer isto a Smirdiakov. Perfeito, replicou este, como se já o esperasse. Somente, talvez, tenham de telegrafar-lhe para lá, caso aconteça alguma coisa. Ivan Fyodorovitch voltou-se de novo, mas uma mudança súbita operara-se em Smirdiakov. Toda a sua familiaridade displicente desaparecera. Todo o seu rosto exprimia uma atenção e uma expectativa extremas, mas tímidas e servis. Não acrescentarás nada? Lia-se no seu olhar fixo sobre Ivan Fyodorovitch. E não me chamariam também de Tchermantiniá se acontecesse alguma coisa? Vociferou Ivan Fyodorovitch, elevando a voz sem saber por quê. Também o avisarão em Tchermatiniá, murmurou Smirdiakov em voz baixa, sem cessar de fitar Ivan bem nos olhos. Somente Moscou é longe e Tchermatiniá é perto. Será que lamentas as despesas da viagem, que insistes por Tchermatiniá, ou me lamentas por ter eu de dar uma grande volta? Justamente, murmurou Smirdiakov com voz mal segura e um sorriso vil, pronto de novo a saltar para trás. Mas com grande surpresa sua, Ivan Fyodorovitch desatou a rir. Transposta a porta, ria ainda. Quem o tivesse observado naquele instante não teria atribuído aquele riso à jovialidade. Ele próprio não teria podido explicar o que sentia. Andava maquinalmente. 7. Dá gosto falar com um homem de espírito. Falava sozinho também. Encontrando Fyodor Pavlovitch no salão, gritou-lhe gesticulando. Suba ao meu quarto, não irei aos seus aposentos. Adeus! E passou, evitando olhar seu pai. Sem dúvida sua aversão pelo velho dominou-o naquele momento, mas essa animosidade manifestada com tal sem cerimônia surpreendeu o próprio Fyodor Pavlovitch. Tinha evidentemente algo de urgente a dizer a seu filho e viera a seu encontro com este fim. Diante daquela indelicada acolhida, calou-se e acompanhou-o com um olhar irônico até que ele desapareceu. — Que tem ele? — perguntou a Smirdiakov, que chegava. — Está zangado. Quem sabe por quê? — respondeu evasivamente Smirdiakov. — Ao diabo sua zanga! Apressa-te em trazer-me o samovar e vai-te. Nada de novo?
Vieram então as perguntas de que Smirdiakov acabava de queixar-se a Ivan Fyodorovich, referentes à visitante esperada, mas silenciamos a respeito. Meia hora mais tarde, a casa estava fechada e o velho apaixonado pôs-se a andar para lá e para cá, com o coração palpitante, aguardando o sinal convencionado. Por vezes olhava as janelas sombrias, mas só via à noite. Já era bastante tarde e Ivan Fyodorovich não dormia. Meditava e só se deitou às 2h. Não exporemos o curso de seus pensamentos. Não chegou o momento de entrar naquela alma. Chegará a vez dela. Seria, aliás, bastante árduo, porque não eram pensamentos, mas antes uma agitação vaga. Ele próprio sentia que perdia pé. Desejos estranhos o atormentavam. Assim, depois da meia-noite, sentiu uma vontade irresistível de descer, de abrir a porta e ir ao pavilhão dar uma surra em Smirdiakov. Mas se lhe tivessem perguntado por quê, não teria podido indicar um só motivo, salvo talvez por aquele lacaio se lhe tornara odioso, como o pior ofensor que existisse. Por outra parte, uma timidez inexplicável, humilhante, invadiu-o várias vezes, paralisando suas forças físicas. Sua cabeça girava, doía-lhe. Uma sensação de ódio aguilhoava-o, como se fosse ele vingar-se de alguém. Odiava até mesmo a Lyosha, lembrando-se de sua recente conversa, e por instantes detestava a si mesmo. Esquecera Katarina Ivanovna e admirou-se mais tarde, lembrando-se de que na véspera, quando se gabava diante dela de partir para Moscou no dia seguinte, dizia a si mesmo: "É absurdo, não partirás e não romperás tão facilmente, fanfarrão." Muito tempo depois, lembrou-se Ivan Fyodorovich com repulsa de que naquela noite foi de mansinho, como se temesse ser percebido, abrir a porta, saiu para o patamar e pôs-se a escutar as idas e vindas de seu pai no andar térreo. Escutou por muito tempo com estranha curiosidade, retendo sua respiração e com o coração batendo. Ele próprio ignorava por que agia assim. Toda a sua vida tratou aquele processo como indigno, considerando-o, no fundo de sua alma, o mais vil que tinha a censurar-se. Não sentia então nenhum ódio contra Fyodor Pavlovich, mas somente uma curiosidade intensa. Que poderia ele estar fazendo lá embaixo? Via-o olhando as janelas sombrias, parando de repente no meio do quarto para escutar se não batiam. Por 2 vezes saiu Ivan Fyodorovich assim para o patamar. Cerca das 2h, quando tudo ficou calmo, ele próprio se deitou, ávido de sono, porque se sentia extenuado. Na verdade, adormeceu profundamente, sem sonhos, e quando despertou, já era dia. Ao abrir os olhos, surpreendeu-se ao sentir uma energia extraordinária. Levantou-se, vestiu-se à pressa e pôs-se a arrumar sua mala. A lavadeira acabava justamente de trazer-lhes a roupa branca e ele sorriu ao pensar que nada se opunha à sua repentina partida. Era repentina, com efeito. Se bem que Ivan Fyodorovich tivesse declarado na véspera a Katarina Ivanovna, a Alyosha, a Smirdiakov, que partia no dia seguinte para Moscou, lembrava-se de que, ao meter-se na cama, não pensava em partir, pelo menos não imaginava que ao despertar começaria a arrumar sua mala. Por fim, ficou ela pronta, bem como seu saco de viagem. Eram já 9h quando Marfa Ignatievna veio perguntar-lhe, como de costume: "Toma o chá em seu quarto ou vai descer?" Desceu quase alegre, muito embora suas palavras e seus gestos traíssem certa agitação. Saudou afavelmente seu pai, perguntou mesmo pela sua saúde, mas sem esperar sua resposta, declarou-lhe que partia dentro de 1h para Moscou e pediu que preparassem cavalos. O velho escutou-o sem o menor espanto, descuidou mesmo de mostrar, por convenção, um ar aflito. Em compensação, agitou-se, lembrando-se muito a propósito de um negócio importante para ele. "Ah, parece incrível! Nada me disseste ontem. Não importa, não é tarde demais. Faze-me um grande prazer, meu caro. Passa por Termatiniá. Basta dobrares à esquerda na estação de Volovia, 1 dúzia de verstas no máximo, e lá estarás." "Desculpe-me, mas não posso.
A 80 verstas até a estação. O trem de Moscou parte às 7 horas da noite. Tenho o tempo justo. Terás muito tempo, amanhã ou depois de amanhã, mas hoje vai a Tchermatiniá. Que te custa tranquilizar teu pai? Se não estivesse ocupado, teria eu mesmo ido lá desde muito tempo, porque o negócio é urgente, mas não posso ausentar-me no momento. Vês? Possuo matas em 2 lotes, em Biegichev e em Dyatikno, nas charnecas. Os Maslov, pai e filho, negociantes, só oferecem 8.000 rublos pela lenha. No ano passado apresentou-se um comprador que dava 12.000, mas não é daqui, nota bem. Por que não há comprador entre os daqui? Os Maslov, que possuem centenas de milhares de rublos, é que fazem os preços. É preciso aceitar-lhes as condições, ninguém ousa disputar com eles. Ora, o padre Ilinsky escreveu-me na quinta-feira passada, noticiando-me a chegada de Gortskin, também comerciante, que eu conheço, e tem a vantagem de não ser daqui, mas de Pogrebov, não temendo, portanto, os Maslov. Oferece 11.000 rublos, entendes-me? Ficará lá uma semana no máximo. Escreveu-me o Padreco. Irás negociar a coisa com ele. Escreva então ao Padreco, ele se encarregará disso. Não saberá fazê-lo, eis a dificuldade. Esse Padreco não entende nada disso. Vale seu peso em ouro. Eu lhe confiaria 20.000 rublos sem recibo, mas não tem faro, é uma criança. Contudo, é um erudito. Imagina só. Esse Gortskin tem o ar de um mujik, de blusa azul, mas é um perfeito tratante, eis a desgraça. Mente. E por vezes a tal ponto que a gente pergunta por quê. Uma vez contou que sua mulher tinha morrido e que ele se tornara a casar. Era tudo mentira. Sua mulher continua viva e surra-o regularmente. Trata-se, pois, agora de saber se ele quer comprar mesmo por 11.000 rublos. Mas eu tampouco entendo coisa alguma dessas espécies de negócios. Espera, sair-te-ás bem. Vou dar-te todos os pormenores a respeito desse Gortskin. Há muito tempo que mantenho relações de negócios com ele. Escuta lá. É preciso olhar para a barba que ele tem, ruiva e maltratada. Quando ela se agita e ele mesmo se zanga enquanto fala, a coisa vai bem, fala ele a verdade e quer ultimar. Mas se acaricia sua barba com a mão esquerda, sorrindo, é que quer enrolar-nos, trapaceia. Inútil olhar-lhe os olhos, é água turva. Olha sua barba. Seu verdadeiro nome não é Gortskin, mas Liagav. Nota. Liagav. Literalmente, cão de caça. Apelido de Gortskin. Fim da nota. Mas cuida de não chamá-lo Liagav, pois se ofenderia. Se vês que o negócio se arranja, escreve-me umas linhas. Mantém o preço de 11.000 rublos. Podes baixar uns 1.000, mas não mais. Pensa, pois, 8 e 11, faz isto 3.000 de diferença. É para mim dinheiro achado e tenho extrema precisão dele. Se me anunciares que a coisa é séria, haverei de achar tempo para dar um pulo até lá e ultimar o negócio. Que adianta deslocar-me daqui agora se o padre estiver enganado? Pois bem, irás ou não? Ah, não tenho tempo, dispense-me. Presta esse serviço a teu pai, não me esquecerei disso. Vocês todos não têm coração. Que é para ti um dia ou dois? Aonde vais agora? A Veneza? Ela não vai desmoronar-se, tua Veneza. Teria bem mandado a Lyosha, mas entende ele disso? Ao passo que tu és astuto, vejo-o bem. Não és negociante de madeira, mas tem olho. Trata-se de ver se aquele homem fala seriamente ou não. Repito, olha sua barba. Se ela mexer-se, é sério. Então manda-me o senhor mesmo a essa maldita Tchermatiniá? Exclamou Ivan com um sorriso mau. Fyodor Pavlovitch não notou ou não quis notar a maldade e reteve só o sorriso. Com que então vais, não é? Vou dar-te um bilhete. Não sei. Decidirei isso no caminho. Por que no caminho? Decide agora. Fechado o negócio, escreve-me 2 linhas, entrega-as ao padre, que fará chegar às minhas mãos teu bilhete. Depois disso estarás livre e poderás partir para Veneza. O Pope te levará de carro à estação de Volovia. O velho exultava, escreveu umas linhas, mandou buscar um carro, serviu-se um pequeno almoço, conhaque. A alegria tornava-o habitualmente expansivo, mas desta vez parecia conter-se. Nem uma palavra a respeito de Dmitri Fyodorovitch.
de modo algum afetado pela separação, nada achava para dizer. Ivan Fyodorovitch ficou impressionado. Eu o aborrecia, pensava. Ao acompanhar seu filho, o velho agitou-se como se quisesse beijá-lo, mas Ivan Fyodorovitch apressou-se em estender-lhe a mão, visivelmente desejoso de evitar o beijo. Ele compreendeu logo e parou. Deus te guarde, repetiu ele do patamar. Voltarás algum dia, não? Terei sempre prazer em ver-te. Que o Cristo esteja contigo. Ivan Fyodorovitch subiu no tarantás. Adeus, Ivan. Não me queiras mal, gritou-lhe uma última vez seu pai. Os criados, Smirdiakov, Marfa, Gregório, tinham vindo dizer-lhe adeus. Ivan deu a cada um 10 rublos. Smirdiakov correu a arranjar o tapete. Estás vendo? Vou a Tchermatiniar. Deixou de súbito Ivan escapar, como contra sua vontade e com um riso nervoso. Muito tempo mais tarde lembrou-se disso. É então verdade o que se diz. Dá gosto falar com um homem de espírito, replicou Smirdiakov com um olhar penetrante. O tarantás partiu a galope. O viajante estava preocupado, mas olhava avidamente os campos, os outeiros, um bando de gansos selvagens que voavam alto no céu claro. De repente experimentou uma sensação de bem-estar. Tentou conversar com o cocheiro e interessou-se bastante por uma resposta do mujique. Mas em breve deu-se conta de que seu espírito estava em outra parte. Calou-se, respirando com delícia o ar puro e fresco. A lembrança de Alyosha e de Katarina Ivanovna atravessou-lhe o espírito. Sorriu docemente, soprou os seus queridos fantasmas que desapareceram. Mais tarde, pensou. Chegaram bem depressa à estação de posta. Os cavalos foram substituídos para se dirigirem a Volóvia. Por que dá gosto falar com um homem de espírito? Que queria ele dizer com isso? Perguntou a si mesmo de súbito. Por que lhe disse eu que ia a Tchermatiniar? Chegado à estação de Volóvia, Ivan desceu e foi cercado pelos cocheiros. Tratou o preço para Tchermatiniar, 12 verstas por uma estrada vicinal. Mandou atrelar, entrou no posto, olhou a encarregada, tornou a sair para o patamar. Não vou mais a Tchermatiniar. Terei tempo, irmãos, de chegar às 7 horas à estação? Às suas ordens. É preciso atrelar? Agora mesmo. Será que um de vocês não vai amanhã à cidade? Mitri irá, justamente. Poderias tu, Mitri, prestar-me um obséquio? Vai à casa de meu pai, Fyodor Pavlovitch Karamazov, e diz-lhe que não fui a Tchermatiniar. Por que não? Conhecemos Fyodor Pavlovitch desde muito tempo. Toma, eis aqui uma gorjeta, porque não se pode contar muito com ele, disse jovialmente Ivan Fyodorovitch. É verdade, disse Mitri rindo. Obrigado, senhor. Darei seu recado. Às 7 horas da noite tomou Ivan o trem para Moscou. Para trás todo o passado. Está acabado para sempre. Que não ouça mais falar dele. Para um novo mundo, para novas terras, sem olhar para trás. Mas de repente sua alma ensombreceu-se e uma tristeza, tal como nunca sentira, apertou-lhe o coração. Meditou toda a noite. Somente pela manhã, ao chegar a Moscou, pareceu voltar a si. Sou um miserável, disse. Fyodor Pavlovitch, após a partida de seu filho, sentiu-se de coração leve. Durante 2 horas esteve quase feliz com a ajuda do conhaque, quando sobreveio um incidente desagradável que o consternou. Ao dirigir-se à adega, Smirdiakov caiu do primeiro degrau da escada. Marfa Ignatievna, que se achava no pátio, não viu a queda, mas ouviu o grito esquisito do epilético presa de uma crise que ela conhecia bem. Tivera ele, ao descer os degraus, um ataque que o fizera rolar até embaixo sem conhecimento, ou então foram a queda e o choque que o provocaram. Não se sabia de nada. O certo é que o encontraram no fundo da adega, torcendo-se em horríveis convulsões, os lábios espumantes. A princípio acreditou-se que ele se contundira, fraturara um membro, mas o senhor o preservara, segundo a expressão de Marfa Ignatievna. Estava indene, contudo custou um trabalhão fazê-lo subir. Conseguiu-se com a ajuda dos vizinhos. Fyodor Pavlovitch, que assistia à remoção, também ajudou. Estava transtornado. O doente permanecia sem conhecimento.
A crise, que cessara, recomeçou. Concluiu-se disso que as coisas se passariam como no ano anterior, quando caíra ele do celeiro. Tinham-lhe então posto gelo na cabeça. Restava ainda algum na adega que Marfa utilizou. Ao anoitecer, Fyodor Pavlovitch mandou chamar o Dr. Herzenstube, que chegou sem demora. Depois de ter examinado atentamente o doente, era o médico mais meticuloso da província, um velhinho respeitável, concluiu que era uma crise extraordinária, que podia ocasionar complicações, que para o momento não compreendia bem, mas que no dia seguinte de manhã, se os remédios prescritos não tivessem agido, tentaria outro tratamento. Deitaram o doente num pavilhão, num quartinho contíguo ao de Gregório. Em seguida, Fyodor Pavlovitch só teve aborrecimentos. A sopa, preparada por Marfa Ignatievna, comparada com a que fazia Smirdiakov, não passava de uma água suja, e a galinha estava tão dura que não havia jeito de trincá-la. Diante das amargas censuras, aliás, justificadas, de seu amo, a boa mulher replicou que a galinha era velha e que ela mesma não era cozinheira de profissão. À noitinha, outro aborrecimento. Soube Fyodor Pavlovitch que Gregório, que estava doente desde a antevéspera, fora para a cama, presa de lumbago. Apressou-se em tomar o chá e trancou-se, extremamente agitado. Era a noite em que esperava, quase com certeza, a visita de Grunschenka. Pelo menos Smirdiakov lhe assegurara naquela manhã mesma que ela prometera vir. O coração do incorrigível velho batia violentamente. Ia e vinha pelos quartos vazios prestando ouvidos. Era preciso estar de vigia. Talvez Dmitri Fyodorovitch o espionasse nos arredores, e assim que ela batesse à janela, Smirdiakov afirmava que ela conhecia o sinal, seria preciso abrir-lhe imediatamente, não a retendo no vestíbulo, no receio de que ela se amedrontasse e fugisse. Fyodor Pavlovitch estava inquieto, mas nunca esperança mais doce lhe havia embalado o coração. Estava quase certo de que dessa vez ela viria. Fim do CD MP3-1. Livro 6. Um monge russo. 1. O Starets Zosima e seus hóspedes. Quando Alyosha entrou, ansioso, na cela do Starets, sua surpresa foi grande. Em lugar do moribundo, talvez sem conhecimento, que ele temia ver, encontrou-o sentado numa poltrona, enfraquecido, mas com ar alegre, disposto, cercado de visitantes com os quais se entretinha tranquilamente. Tinha-se levantado um quarto de hora, quando muito, antes da chegada de Alyosha. Os visitantes reunidos na cela aguardavam seu despertar, confiantes na firme garantia do padre Paisi de que o mestre levantar-se-ia certamente para conversar ainda uma vez com aqueles a quem amava, como o prometera pela manhã. O padre Paisi cria firmemente naquela promessa, como em tudo quanto o monge dizia, a ponto de, se o tivesse visto sem conhecimento e até mesmo sem respiração, duvidar da própria morte e esperar que ele voltasse a si para cumprir sua palavra. De manhã mesmo, Starets Zosima dissera-lhe, ao ir repousar, não morrerei sem entreter-me ainda uma vez convosco, meus bens amados. Verei vossos queridos rostos, expandir-me-ei pela derradeira vez. Os que se tinham reunido para aquela última entrevista eram os melhores amigos do Starets, desde muitos anos. Contavam-se 4. Os padres Iosif, Paisi e Mikhail, este último superior do ascetério, homem de certa idade, bem menos culto que os outros, de condição modesta, mas de espírito firme, ao mesmo tempo sólido e cândido, ar rude, mas de coração terno, se bem que dissimulasse pudicamente essa ternura. O quarto era um velho monge simples, filho de pobres camponeses, o irmão Anfim, muito pouco instruído, taciturno e manso, o mais humilde entre os humildes, parecendo sempre sob a impressão de um grande terror que o teria dominado. Esse homem timorato era bastante querido pelo Starets Zosima, que teve durante toda a sua vida muita estima por ele, se bem que só trocassem raríssimas palavras. No entanto, tinham percorrido juntos a Santa Rússia durante anos. Remontava isso a 40 anos, aos começos do apostolado do Starets. Pouco depois de sua entrada em um mosteiro pobre e obscuro da província de Kostroma,
acompanhou ele o padre Anfim nas suas coletas em favor do dito mosteiro. Os visitantes mantinham-se no quarto de dormir do Starets, bastante exíguo, como já se disse, de modo que havia apenas lugar para eles 4, sentados em torno de sua poltrona, ficando de pé o noviço Porfírio. Já estava escuro, o quarto era iluminado por lamparinas e círios acesos diante dos ícones. À vista de Alyosha, que parara, embaraçado, na soleira, o Starets mostrou um sorriso alegre e estendeu-lhe a mão. Boa tarde, meu doce amigo. Chegaste. Sabia que virias. Alyosha aproximou-se, inclinou-se até o chão e pôs-se a chorar. Sentia um aperto de coração, a alma fremente, um desejo irreprimível de soluçar. Terás tempo de chorar, sorriu Starets, abençoando-o. Vês? Converso, tranquilamente sentado. Talvez viva ainda 20 anos, como Mo desejou ontem aquela boa mulher de Vyshegorye com sua filhinha Lisavieta. Senhor, lembra-te delas. E benzeu-se. Porfírio, levaste seu donativo aonde eu disse? Referia-se aos 60 copequês dados com alegria por aquela mulher para remetê-los a uma mais pobre do que ela. Tais donativos são uma penitência que a pessoa se impõe voluntariamente e devem provir do trabalho pessoal do doador. O Starets tinha mandado Porfírio à casa de uma pobre viúva, reduzida à mendicidade com seus filhos, após um incêndio. O noviço respondeu imediatamente que fizera o necessário e entregara aquele donativo de acordo com a ordem recebida da parte de uma benfeitora desconhecida. Levanta-te, meu caro, prosseguiu Starets, para que eu te veja. Estiveste em casa dos teus e viste teu irmão? Pareceu estranho a Alyosha que ele o interrogasse expressamente a respeito de um de seus irmãos, mas qual? Era então por causa desse irmão, talvez, que o enviara à cidade ontem e hoje. Vi um deles, respondeu. Quero falar do mais velho, diante do qual me prosternei. Vi-o ontem, mas foi-me impossível encontrá-lo hoje, disse Alyosha. Apressa-te em encontrá-lo. Volta amanhã e deixa tudo o mais. Pode ser que tenhas tempo de evitar uma tremenda desgraça. Ontem inclinei-me diante do profundo sofrimento futuro dele. Calou-se de repente com um ar pensativo. Aquelas palavras eram estranhas. O padre Iosif, testemunha daquela cena na véspera, trocou um olhar com o padre Paíse. Alyosha não se conteve mais. Meu pai e meu mestre, disse ele, presa de grande agitação. Vossas palavras não são claras. Que sofrimento o espera? Não sejas curioso. Ontem tive uma impressão terrível. Pareceu-me ler todo o seu destino. Tinha um olhar que me fez fremir ao pensar na sorte que aquele homem preparava para si mesmo. Uma vez ou duas em minha vida vi em alguns tal expressão, parecendo revelar seu destino, e ele se cumpriu. Ai! Enviei-te para seu lado, Alexei, com a ideia de que tua presença fraternal o aliviaria. Mas tudo vem do Senhor, e nossos destinos dependem dele. Em verdade vos digo que se o grão de trigo que cai na terra não morrer, fica infecundo, mas se morrer, produz muito fruto. Nota. São João, capítulo 12, versículos 24 e 25. Fim da nota. Lembra-te disto. Quanto a ti, Alyosha, abençoei-te muitas vezes em pensamento, por causa de teu rosto, fica-o sabendo, declarou Starets com um doce sorriso. Eis minha ideia a teu respeito. Deixarás estes muros, viverás no mundo como um religioso. Terás numerosos adversários, mas teus próprios inimigos te amarão. A vida trar-te-á muitas desgraças, mas encontrarás nisso a felicidade. Tu a abençoarás e obrigarás os outros a abençoá-la, o que é o essencial. Meus padres, e mostrou um sorriso amável ao dirigir-se a seus hóspedes, jamais disse até agora, mesmo a esse rapaz, porque seu rosto me era tão caro à alma. Foi para mim como uma recordação e um presságio. Na aurora da vida, ainda menino, tinha um irmão mais velho que morreu à minha vista, com a idade de 17 anos apenas. Posteriormente, no curso dos anos, convenci-me pouco a pouco de que aquele irmão foi no meu destino como que uma indicação, um decreto da providência,
porque sem ele, bem de certo, não me teria feito religioso, nem entrado nesta estrada preciosa. Essa primeira manifestação produziu-se na minha infância, e ao término de minha carreira tenho à minha vista como que sua repetição. O milagre, meus padres, é que sem parecer muito com ele de rosto, pareceu-me a Lioshka de tal modo semelhante a ele espiritualmente, que muitas vezes o considerei como meu jovem irmão, vindo para encontrar-me no final de minha jornada, como lembrança do passado, tanto que eu mesmo me admirei dessa estranha ilusão. Ouves, Porfírio? Dirigia-se ao noviço ligado a seu serviço. Vi-te muitas vezes pesaroso porque preferia a Lioshka a ti. Ficas conhecendo agora o motivo, mas eu te amo, fica sabendo, e teu pesar muitas vezes me magoou. Quero falar-vos, meus caros hóspedes, de meu jovem irmão, porque nada se passou em minha vida de mais significativo, nem de mais comovedor. Tenho o coração enternecido, e toda a minha existência me aparece neste instante como se a revivesse. Devo fazer notar que esta derradeira conversa do Starets com seus visitantes no dia de sua morte foi conservada em parte por escrito. Foi Alexei Fyodorovich Karamazov quem a redigiu de memória algum tempo depois. É uma reprodução integral ou se valeu ele de trechos de outras conversas com seu mestre? Não saberia dizê-lo. Aliás, o discurso do Starets neste manuscrito é, por assim dizer, interrompido, como se ele fizesse um relato de sua vida a seus amigos, ao passo que certamente, segundo o que se contou depois, foi uma conversa geral, na qual os hóspedes tomaram parte, a ela misturando suas próprias recordações. Assim também não podia esse relato ser ininterrupto, porque o Starets sufocava-se por vezes, perdia a voz, estendia-se sobre seu leito para repousar, mantendo-se acordado, e os visitantes ficando em seus lugares. Por 2 vezes o padre Paisi leu o Evangelho no intervalo. Coisa curiosa, ninguém esperava que ele morresse naquela noite. Com efeito, depois de ter dormido profundamente durante o dia, tinha como que aurido de si mesmo uma força nova que o sustentou por toda aquela longa conversa com seus amigos. Mas aquela animação incrível, devida à emoção, foi breve, porque ele se extinguiu bruscamente. Preferi, sem entrar nos detalhes, limitar-me à narrativa do Starets de acordo com o manuscrito de Alexei Fyodorovich Karamazov. Será mais curto e menos fatigante, se bem que, repito-o, Alyosha tem aproveitado muito de conversas anteriores. 2. Biografia do Starets Zosima, morto com Deus, redigida segundo suas palavras por Alexei Fyodorovich Karamazov. A. O jovem irmão do Starets Zosima. Meus caros padres, nasci numa província longínqua do norte, em V, de um pai nobre, mas de condição modesta. Morreu quando tinha eu 2 anos e não me lembro absolutamente dele. Deixou a minha mãe uma esbá e um capital suficiente para viver com os filhos ao abrigo da necessidade. Éramos 2. Meu irmão mais velho, Markel, e eu, Zinov. 8 anos mais velho do que eu, era arrebatado, irascível, porém bom, sem malícia e estranhamente taciturno, sobretudo em casa, com nossa mãe, os criados e comigo. No ginásio era um bom aluno, não se juntava com seus colegas, nem brigava com eles, pelo menos minha mãe o contava. 6 meses antes de seu fim, quando já tinha 17 anos, pôs-se a procurar um deportado, exilado de Moscou em nossa cidade, por causa de suas ideias liberais. Era um sábio e um filósofo conhecido na universidade. Tomou amizade a Markel, a quem recebia em sua casa. Durante todo o inverno, o jovem passou noites inteiras em casa dele, até o momento em que o deportado foi chamado a Petersburgo para ocupar um lugar oficial que solicitara, pois tinha protetores. Chega a quaresma e Markel nega-se a jejuar, invectiva, zomba. São absurdos, Deus não existe, o que fazia estremecer nossa mãe, os criados e eu mesmo, porque embora só tivesse 9 anos, ficava cheio de terror ao ouvir tais palavras. Tínhamos 4 criados, todos servos, comprados de um proprietário conhecido nosso.
Lembro-me de que minha mãe vendeu por 60 rublos um dos 4, a cozinheira Afímia, coxa e idosa, e contratou em seu lugar uma serva de condição livre. Na 6ª semana da quaresma, meu irmão sentiu-se subitamente pior. Sempre doente, de constituição débil, predisposto à tuberculose, era de estatura média, magro e fraco, o rosto distinto. Resfriou-se e em breve o doutor disse baixinho à minha mãe que era tísica e galopante e que ele não passaria da primavera. Nossa mãe pôs-se a chorar, a rogar a meu irmão, com precaução, a fim de não o espantar, que se confessasse e comungasse, porque estava ainda de pé então. A estas palavras zangou-se, deblaterou contra a igreja, mas pôs-se, no entanto, a refletir. Adivinhou que estava perigosamente doente e que por esta razão sua mãe mandava-o comungar enquanto tinha ele força para isto. Aliás, sabia desde muito tempo que estava condenado. 1 ano antes dissera-nos uma vez à mesa: não fui feito para viver neste mundo convosco, não durarei talvez 1 ano. Foi como uma predição. 3 dias se passaram, começou a Semana Santa. Meu irmão foi à igreja desde a terça-feira. Faço isto pela senhora, mamãe, para lhe ser agradável e tranquilizá-la, disse-lhe. Nossa mãe chorou de alegria e de pesar. Seu fim está então próximo, se opera nele tal mudança. Mas dentro em pouco acalmou-se, de modo que se confessou e comungou em casa. O tempo tornara-se claro e sereno, o ar embalsamado. A Páscoa caía tarde naquele ano. Tossia ele a noite inteira, lembro-me. Dormia mal. De manhã vestia-se e tentava sentar-se numa cadeira. Revejo-o sentado, doce e calmo, sorridente, doente, mas de rosto alegre e jovial. Mudara moralmente por completo. Era surpreendente. A velha criada entrava em seu quarto. Deixa-me acender a lâmpada diante da imagem, meu bem. Outrora opunha-se a isto, apagava mesmo a lâmpada. Acende, minha amiga. Era eu um monstro para proibir-te disso antes. O que fazes é uma prece, bem como a alegria que experimento por isto. Portanto, rezamos a um só Deus. Estas palavras pareceram-nos estranhas. Minha mãe foi chorar em seu quarto, voltando depois para junto dele a enxugar os olhos. Não chores, querida mamãe, dizia ele, por vezes. Viverei ainda muito tempo, divertir-me-ei com a senhora. A vida é tão alegre, tão divertida. Ai, meu querido, onde está a alegria quando tens febre a noite inteira e tosses como se teu peito fosse rebentar? Mamãe, não chores. A vida é um paraíso onde todos estamos, mas não queremos sabê-lo, senão amanhã a terra inteira tornar-se-ia um paraíso. Suas palavras surpreendiam todo mundo pela sua estranheza e pela sua decisão. Ficava-se comovido até às lágrimas. Conhecidos vinham à nossa casa. Caros amigos, dizia ele, que fiz eu para merecer o vosso amor? Por que me amais tal como sou? Outrora ignorava isto e não o apreciava. Aos criados que entravam dizia a cada instante: meus queridos, por que me servis? Serei eu digno de ser servido? Se Deus me concedesse a graça de deixar-me vivo, eu mesmo vos serviria, porque todos devem servir uns aos outros. Nossa mãe, escutando-o, abanava a cabeça. Meu querido, é a doença que te faz falar assim. Mãe adorada, deve haver amos e servidores, mas quero servir os meus como eles me servem. Dir-te-ei ainda, mamãe, que cada um de nós é culpado diante de todos por tudo, e eu mais do que os outros. Nossa mãe nesse instante sorria através de suas lágrimas. Como podes ser mais que todos culpado diante de todos? Há assassinos, bandidos, que pecados cometeste para te acusar mais que todos? Querida mãe, felicidade minha, tinha dessas frases cariciosas, inesperadas. Sabe que, na verdade, cada qual é culpado diante de todos e por tudo. Não sei como te explicar isto, mas sinto que é assim, e isto me atormenta. Como podíamos viver, irritar-nos, sem nada saber, então? Cada dia despertava mais enternecido, mais jovial, fremente de amor.
O doutor Eisenschmidt, um velho alemão, visitava-o. Como é, doutor? Viverei ainda um dia? Brincava ele por vezes. Viverás mais que um dia, meses e anos? Replicava o doutor. Que são meses e anos? Exclamava ele. Para contar os dias, basta um dia o homem para conhecer toda a felicidade. Meus bens amados, de que serve discutirmos, vangloriar-nos, guardar rancor uns contra os outros? Vamos antes passear, recrear-nos no jardim, beijar-nos-emos, abençoaremos a vida. Seu filho não está destinado a viver, dizia o doutor à nossa mãe, quando esta o acompanhava até o patamar. A doença o faz perder a razão. Seu quarto dava para o jardim, sombreado por velhas árvores. Os rebentos haviam brotado, os pássaros primaveris tinham chegado, cantavam sob as janelas, sentia ele prazer em olhá-los, e eis que se pôs a pedir-lhes também perdão. Pássaros do bom Deus, alegres pássaros, perdoai-me, porque pequei também contra vós. Nenhum de nós pôde então compreendê-lo, e ele chorava de alegria. Sim, a glória de Deus me cercava. Os pássaros, as árvores, os prados, o céu. Só eu vivia na vergonha, desonrando a criação, cuja beleza e cuja glória não notava. Tu te responsabilizas por muitos pecados, chorava por vezes nossa mãe. Mamãe querida, é de alegria e não de pesar que choro. Tenho vontade de ser culpado diante deles. Não posso explicar-te isto, porque não sei como amá-los. Se tenho pecado para com todos, todos me perdoarão. Eis o paraíso. Não estou nele agora? Disse ainda muitas coisas que esqueci. Lembro-me de que um dia entrei sozinho em seu quarto, não havia ninguém a seu lado. Era a noitinha, o sol poente iluminava o quarto com seus raios oblíquos. Fez-me sinal para que me aproximasse, pôs as mãos sobre meus ombros, fitou-me com ternura durante 1 minuto sem dizer uma palavra. Pois é, vai brincar agora, vive por mim. Saí e fui brincar. Posteriormente, lembrei-me de muitas dessas palavras, chorando. Disse ainda muitas coisas espantosas, admiráveis, que não podíamos compreender então. Morreu 3 semanas após a Páscoa, em pleno conhecimento, e se bem que não falasse mais, ficou o mesmo até o fim. A alegria brilhava em seus olhos, procurava-nos com o olhar, sorria para nós, chamava-nos. Mesmo na cidade falou-se muito de sua morte. Era eu bem jovem então, mas tudo isso deixou em meu espírito uma marca inapagável. Mais tarde, devia manifestar-se. Foi o que aconteceu. B. A Sagrada Escritura na vida do Starietz Zosima. Ficamos sós, minha mãe e eu. Boas amizades aconselharam-na em breve a que, uma vez que possuía meios, faria bem enviando-me a Petersburgo e que, mantendo-me a seu lado, entravaria talvez minha carreira. Aconselharam-na a pôr-me no corpo de cadetes para entrar em seguida na Guarda Imperial. Minha mãe hesitou muito tempo em separar-se de seu derradeiro filho, mas decidiu-se, no entanto, não sem muitas lágrimas, pensando em contribuir para a minha felicidade. Conduziu-me a Petersburgo e colocou-me como lhe haviam dito. Jamais tornei a vê-la. Morreu, com efeito, ao fim de 3 anos, passados na tristeza e na ansiedade por causa de nós dois. Só tenho preciosas recordações do lar paterno, porque são para o homem as mais preciosas de todas as recordações da primeira infância em casa de seus pais. É quase sempre assim, contanto que o amor e a concórdia reinem, ainda que pouco, na família. E pode-se conservar uma recordação comovida da pior família, se se tem uma alma capaz de emoção. Entre essas recordações, um lugar pertence à história sagrada, que me interessava muito, apesar de minha pouca idade. Tinha eu, então, um livro com magníficas gravuras intitulado 104 Histórias Santas Tiradas do Antigo e do Novo Testamento, onde aprendi a ler. Conservo-o ainda agora como uma relíquia, mas antes de saber ler, aos 8 anos, experimentava certa impressão das coisas espirituais, lembro-me disso. Minha mãe levou-me à missa na segunda-feira da Semana Santa. Era um dia claro. Torno a ver o incenso subindo lentamente para a abóbada.
Por uma janela estreita da cúpula, os raios do sol desciam até nós. As nuvens de incenso pareciam neles fundir-se. Olhei com enternecimento, e pela primeira vez minha alma recebeu conscientemente a semente da palavra divina. Um adolescente avançou para o meio do templo com um grande livro, tão grande que me parecia que ele o carregava com dificuldade. Depositou-o no atril, abriu-o, pôs-se a ler. Compreendi então que liam num templo consagrado a Deus. Havia no país de Uz um homem justo e piedoso que possuía grandes riquezas, não só em camelos como em ovelhas e jumentas. Seus filhos viviam em prazeres. Ele os amava e rogava a Deus por eles, no receio de que, divertindo-se, pecassem. E eis que o diabo sobe até junto de Deus, ao mesmo tempo que os filhos de Deus, e diz ao Senhor que percorreu todo o país, abaixo e acima: Viste meu servo Jó? Pergunta-lhe Deus. E fez ao diabo o elogio de seu nobre servidor. O diabo sorriu àquelas palavras. Entrega-mo, e verás que teu servidor murmurará contra ti e amaldiçoará teu nome. Então Deus entregou ao diabo o justo a quem estimava. O diabo matou-lhe os filhos e os rebanhos, aniquilou suas riquezas com uma rapidez fulminante, e Jó rasgou suas vestes, lançou-se de rosto ao chão, exclamou: Saí nu do ventre de minha mãe, voltarei nu à terra. Deus me havia tudo dado, Deus tudo me retomou. Que seu nome seja abençoado agora e para sempre. Meus padres, desculpai minhas lágrimas, porque é toda a minha infância que surge diante de mim. Parece-me que tenho 8 anos e sinto-me como então admirado, perturbado, arrebatado. Os camelos falavam à minha imaginação, e Satanás, que fala daquela maneira a Deus, e Deus, que entrega seu servidor à ruína, e este que exclama: Que teu nome seja abençoado, apesar de teu rigor. Depois o canto suave e doce no templo, que minha prece seja ouvida, e de novo o incenso e a oração de joelhos. Desde então, e aconteceu ontem ainda, não posso ler aquela tão santa história sem derramar lágrimas. Que grandeza, que mistério inconcebível! Ouvi mais tarde palavras de zombadores e detratores, de blasfemadores, palavras soberbas. Como podia o Senhor entregar ao diabo para que com isso se divertisse um santo a quem ele estimava, arrebatar-lhe os filhos, cobri-lo de úlceras a ponto de limpar ele suas chagas purulentas com um caco de telha, e tudo isso para quê? Para se vangloriar diante de Satanás. Eis o que pode suportar um santo por amor de mim. Mas o que faz a grandeza do drama é o mistério. É que aqui a aparência terrestre e a verdade eterna se confrontaram. A verdade terrestre vê cumprir-se a verdade eterna. Aqui o Criador, aprovando sua obra como nos primeiros dias da criação, contempla Jó e se orgulha de novo de sua criatura. E Jó, louvando o Senhor, serve não somente a ele, mas a toda a criação, de geração em geração, e aos séculos dos séculos, porque estava isso predestinado. Senhor, que livro e que lições! Que força miraculosa dá ao homem a Escritura Sagrada! É como a representação do mundo, do homem e de seu caráter. Quantos mistérios resolvidos e revelados! Deus reexalta Jó, restitui-lhe sua riqueza, anos decorrem, e tem ele outros filhos, e os ama. Como podia ele amar esses novos filhos depois de ter perdido os primeiros? A recordação destes permite que ele seja perfeitamente feliz como outrora, por mais queridos que sejam os novos? Mas dê certo. A dor antiga se transforma misteriosamente, pouco a pouco, numa doce alegria. A impetuosidade juvenil sucede à serenidade da velhice. Abençoo cada dia o nascer do sol. Meu coração canta-lhe um hino como outrora, mas prefiro seu poente de raios oblíquos, evocando doces e ternas recordações, queridas imagens de vida, longa vida abençoada, e dominando tudo, a verdade divina que acalma, reconcilia, absolve.
Eis-me ao termo de minha existência, eu o sei, e sinto todos os dias minha vida terrestre ligar-se já à vida eterna, desconhecida, mas bem próxima, e cujo pressentimento faz vibrar minha alma de entusiasmo, ilumina minha mente, enternece-me o coração. Amigos e mestres tenho muitas vezes ouvido dizer, e agora mais que nunca dizem que os padres, sobretudo os do campo, queixam-se da insuficiência do que ganham e da sua mediocridade. Afirmam mesmo, que já não podem mais explicar a Escritura ao povo em vista de seus fracos recursos, que se os luteranos chegarem e se puserem esses heréticos a desviar suas ovelhas, tanto pior, porque não ganham eles o bastante. Que Deus lhes assegure o pagamento tão precioso aos olhos deles, porque sua queixa é legítima. Mas, na verdade, se alguém é responsável por esse estado de coisas, nós mesmos o somos pela metade. Porque admitamos que o tempo falte, que o padre tenha razão, que seja ele sobrecarregado pelo trabalho e pelo seu ministério. Encontrará ele sempre, nem que seja 1 hora por semana, para se lembrar de Deus. Aliás, não está ele ocupado o ano inteiro. Reúne em sua casa 1 vez por semana, à noite, as crianças, para começar. Seus pais saberão e virão em seguida. Inútil construir um local para isso. Basta recebê-los na isbá. Não tem mais que a sujem, é apenas por 1 hora. Abre-se a Bíblia para fazer-se uma leitura, sem palavras sábias, sem soberba ou ostentação, mas com uma doce simplicidade, na alegria de ler para eles, de ser escutado e de ser por eles compreendido. Detendo-se por vezes para explicar um termo ignorado pelas pessoas simples. Não tenhais receio, eles vos compreenderão, um coração ortodoxo compreende tudo. Lede para eles a história de Abraão e de Sara, de Isaque e de Rebeca, como Jacó foi à casa de Labão e lutou em sonho com o Senhor, dizendo, este lugar é terrível, e impressionareis o espírito piedoso do povo simples. Contai-lhes, sobretudo às crianças, como o jovem José, futuro intérprete de sonhos e grande profeta, foi vendido por seus irmãos, que disseram a seu pai que seu filho tinha sido devorado por uma besta feroz, mostrando-lhe suas vestes ensanguentadas. Como posteriormente chegaram seus irmãos ao Egito à procura de trigo, e José, alto dignitário, que eles não reconheceram, perseguiu-os, acusou-os de roubo e reteve seu irmão Benjamim, se bem que os amasse. Porque se lembrava sempre de como seus irmãos o tinham vendido aos comerciantes à beira de um poço, em alguma parte do deserto ardente, como chorava e como lhes suplicava, de mãos juntas, que não o vendessem como escravo em terra estrangeira. Revendo-os após tantos anos, amou-os de novo ardentemente, mas fê-los sofrer e perseguiu-os, embora amando-os. Retira-se afinal, não podendo mais conter-se, lança sobre seu leito e desata a chorar. Depois enxuga o rosto e volta radiante para declarar-lhes, eu sou José, vosso irmão. E a alegria do velho Jacó ao saber que seu filho bem-amado estava vivo, fez a viagem ao Egito, abandonou sua pátria, morreu em terra estrangeira, legando aos séculos dos séculos uma grande palavra, guardada misteriosamente durante toda a sua vida no seu coração tímido, o saber que de sua raça, da tribo de Judá, sairia a esperança do mundo, o reconciliador e o salvador. Padres e mestres, desculpai-me que eu, um menino, vos explique o que sabeis desde muito tempo e que poderíeis ensinar-me com bem mais arte. É o entusiasmo que me faz falar, perdoai minhas lágrimas, porque esse livro me é querido. E se o padre também chora, verá a sua emoção partilhada pelos seus ouvintes. Basta uma minúscula semente. Uma vez lançada na alma do povo simples, não perecerá, e ali ficará até o fim, entre as trevas e a infecção do pecado, como um ponto luminoso e uma recordação sublime. Nada de longos comentários, de homílias, ele compreenderá tudo simplesmente. Duvidais disso? Lede-lhe a história tocante da bela Esther e da orgulhosa Vasti, ou a maravilhosa narrativa de Jonas no ventre da baleia.
Não esqueçais tampouco as parábolas do Senhor, sobretudo no Evangelho segundo São Lucas, como sempre o fiz, em seguida aos Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo, isto absolutamente. Por fim, no Martirilógio, bastaria a vida de Santo Aleixo, homem de Deus, e da mártir sublime entre todas, Maria a Egipcíaca. Essas narrativas singelas comoverão o coração do povo, e isto apenas 1 hora por semana, malgrado vossos fracos recursos. O padre dar-se-á conta de que o nosso povo misericordioso, reconhecido, lhe retribuirá seus benefícios ao cêntuplo. Lembrando-se do zelo de seu pastor e de suas palavras comovidas, ajudá-lo-á no seu campo, na casa, testemunhar-lhe-á mais respeito que antes, e então seu estipêndio aumentará. É uma coisa tão simples que por vezes tememos mesmo falar dela, porque zombarão da gente, e no entanto, como é certa. Aquele que não crê em Deus não crê em seu povo. Quem creu no povo de Deus verá seu santuário, mesmo que nele não tivesse crido até então. Somente o povo e sua força espiritual futura converterão nossos ateus desprendidos da terra natal. E que é a palavra de Cristo sem o exemplo? Sem a palavra de Deus, o povo perecerá, porque sua alma está ávida dessa palavra e de toda a ideia nobre. Na minha juventude, vai fazer em breve 40 anos, percorríamos a Rússia, o padre Anfim e eu, pedindo esmolas para nosso mosteiro. Passamos uma vez à noite com pescadores à margem de um grande rio navegável. Um jovem camponês de belo rosto, parecendo ter uns 18 anos, veio sentar-se perto de nós. Apressava-se em chegar no dia seguinte ao seu posto para sirgar uma barca mercante. Seu olhar era doce e límpido. Fazia uma noite clara, calma e quente, uma noite de julho. Uma bruma subia do rio e nos refrescava. De tempos em tempos um peixe emergia, os pássaros haviam se calado, tudo respirava paz, oração. Éramos os únicos que não dormiam, aquele jovem e eu. Falamos da beleza do mundo e de seu mistério. Cada erva, cada escaravelho, uma formiga, uma abelha dourada, todos conheciam seu caminho de uma maneira admirável, por instinto, atestam o mistério divino, cumprem-no eles próprios continuamente. Vi que o coração daquele moço se aquecia. Confiou-me que amava a floresta e os pássaros que a habitam. Era passarinheiro, compreendia-lhes os cantos, sabia atrair todos eles. Para mim não existe nada de melhor que a vida na floresta, dizia ele, embora tudo esteja bem. É verdade, respondi-lhe. Tudo é bom e magnífico, porque tudo é verdade. Olhe o cavalo, nobre animal, familiar ao homem, ou o boi, que o nutre e trabalha para ele, curvado, pensativo. Considera a fisionomia deles. Que mansidão, que apego a seu dono, que muitas vezes lhes bate sem piedade. Que mansidão, que confiança, que beleza. Chega a comover saber que nele não há pecado, porque tudo é perfeito, inocente, exceto o homem, e o Cristo está em primeiro lugar com os animais. Será possível, perguntou o adolescente, que o Cristo esteja também com eles? Como poderia ser de outro modo, repliquei-lhe, pois que o Verbo está destinado a todos. Todas as criaturas, cada folha, aspiram ao Verbo, cantam a glória de Deus, gemem inconscientemente o Cristo. É este o mistério de sua existência sem pecado. Lá, na floresta, vaga um urso temível, ameaçador e feroz, sem que nisso haja culpa sua. E contei-lhe como um grande santo que fazia penitência na floresta, onde tinha sua cela, recebeu um dia a visita de um urso. Apiedou-se do animal, abordou-o sem temor, deu-lhe um pedaço de pão. Vai, disse-lhe, que o Cristo esteja contigo. E a fera retirou-se docilmente, sem lhe fazer mal. O rapaz ficou comovido ao saber que o eremita ficara indene e que o Cristo também estava com o urso. Que bom! Como todas as obras de Deus são boas e maravilhosas. E mergulhou num doce devaneio. Vi que ele havia compreendido. Adormeceu a meu lado com um sono leve, inocente. Que o Senhor abençoe a juventude. Rezei por ele antes de adormecer.
Senhor, envia a paz e a luz aos teus. C. Recordações da mocidade do Starietz Zosima ainda no mundo. O duelo. Passei quase 8 anos em Petersburgo, no corpo dos cadetes. Essa educação nova sufocou muitas das impressões de minha infância, mas sem fazer que as esquecesse. Em troca, adquiri uma porção de hábitos e até mesmo de opiniões novas que fizeram de mim um indivíduo quase selvagem, cruel e tolo. Adquiri um verniz de polidez e prática do mundo ao mesmo tempo que do francês, mas todos considerávamos os soldados que nos serviam no corpo como verdadeiros brutos. Eu, talvez mais do que os outros, porque de todos os meus camaradas era o mais impressionável. Tornados oficiais, estávamos prontos a derramar nosso sangue para vingar a honra de nosso regimento. Quanto à verdadeira honra, nenhum de nós tinha dela noção, e se a tivesse aprendido, teria sido o primeiro a rir dela. A embriaguez, a devassidão, a impudência nos tornavam quase altivos. Não direi que fôssemos pervertidos. Todos aqueles rapazes tinham boa natureza, mas portavam-se mal, eu sobretudo. Estava de posse de meu capital, de modo que vivia a minha fantasia com todo o ardor da juventude, sem peias. Navegava com todas as velas desdobradas. Mas eis uma coisa que causava admiração. Lia por vezes, e até mesmo com grande prazer. Não abri quase nunca a Bíblia naquela época, porém ela não me largava. Andava por toda parte comigo, conservava esse livro, sem dar-me conta disso, cada dia e cada hora, cada mês e cada ano. Depois de 4 anos de serviço, encontrei-me por fim na cidade de K, onde nosso regimento tinha guarnição. A sociedade ali era variada, divertida, acolhedora e rica. Fui bem recebido em toda parte, sendo como era, alegre de natureza. Além do mais, passava por ter fortuna, o que não prejudica nunca na sociedade mundana. Sobreveio uma circunstância que foi o ponto de partida de tudo o mais. Liguei-me a uma moça encantadora, inteligente e distinta, de caráter nobre, de família respeitável. Seus pais, ricos e influentes, faziam-me boa acolhida. Pareceu-me que aquela moça tinha inclinação por mim. Meu coração inflamou-se com essa ideia. Compreendi mais tarde que provavelmente não a amava com tanta paixão, mas que a elevação de seu caráter inspirava-me respeito, o que era inevitável. No entanto, o egoísmo impediu-me então de pedir-lhe a mão. Parecia-me demasiado duro renunciar às seduções da devassidão, à minha independência de celibatário jovem e rico. Fiz, no entanto, alusões, mas adiei para mais tarde qualquer passo decisivo. Fui então enviado em comando de serviço para outro distrito. De volta, após 2 meses de ausência, soube que a moça se casara com um rico proprietário dos arredores, mais velho do que eu, porém jovem ainda, com relações na melhor sociedade, coisa de que eu não gozava, homem bastante amável e instruído, quando não era eu nada disso absolutamente. Esse desenlace inesperado consternou-me a ponto de perturbar-me o espírito, tanto mais que, como o soube então, aquele jovem proprietário era noivo dela desde muito tempo. Havia-o encontrado muitas vezes em casa dela, sem nada notar, cego que estava pela minha fatuidade. Era isso, sobretudo, que me vexava. Como quase toda a gente estava ao corrente, ao passo que eu de nada sabia. E experimentei de súbito um ressentimento intolerável. Rubro de cólera, lembrei-me de quantas vezes lhe havia quase declarado meu amor, e como não me havia ela nem detido, nem prevenido, concluí daí que havia zombado de mim. Mais tarde, evidentemente, dei-me conta de meu erro. Lembro-me de que ela punha fim, gracejando, a tais conversas, e falava de outra coisa, mas no momento estava incapaz de raciocinar, e ardia por vingar-me. Lembro-me com surpresa de que minha animosidade e minha cólera causavam repugnância a mim mesmo, porque com o meu caráter leviano era incapaz de permanecer muito tempo zangado com alguém, de modo que me excitava artificialmente até a extravagância. Esperei a ocasião,
e numa reunião mundana bastante numerosa, consegui ofender meu rival, por um motivo totalmente estranho, zombando de sua opinião a propósito de um acontecimento então importante, estava-se em 1826, e escarnecendo dele com espírito pelo que disseram. Em seguida provoquei uma explicação de sua parte e mostrei-me tão grosseiro nessa ocasião que ele aceitou a luva, malgrado a enorme diferença que nos separava, porque era eu mais jovem que ele, insignificante e de posição inferior. Mais tarde soube de fonte certa que aceitara ele minha provocação também por ciúme de mim. Já antes se mostrara um pouco ciumento de mim em relação à sua mulher, então sua noiva. Disse a si mesmo que se ela soubesse agora que eu o insultara, sem que ele me houvesse provocado em duelo, desprezá-lo-ia involuntariamente e seu amor ficaria abalado. Encontrei logo como testemunha um camarada, tenente de nosso regimento. Se bem que os duelos fossem então rigorosamente reprimidos, eram moda entre os militares, de tal modo se desenvolvem e enraizam preconceitos absurdos. Junho chegava ao fim. Nosso encontro estava marcado para o dia seguinte de manhã, às 7 horas, fora da cidade, e eis que me aconteceu algo de verdadeiramente fatal. À noite, voltando para casa de muito mau humor, zangara-me com meu ordenança, Afanasse, e havia-lhe batido violentamente no rosto a ponto de ensanguentá-lo. Estava desde pouco tempo a meu serviço e eu já lhe havia batido, mas jamais com tal selvageria. Acreditá-los-íeis, meus queridos, 40 anos se passaram desde então, e lembro-me daquela cena com vergonha e dor. Deitei-me, e quando despertei, ao fim de 3 horas, era já dia. Levantei-me, não tendo mais vontade de dormir. Fui à janela que dava para um jardim. O sol se levantara, fazia um tempo magnífico, os pássaros gorjeavam. Que será isto, pensei? Experimento uma espécie de sentimento de infâmia e de baixeza. Não será pelo fato de que eu vou derramar sangue? Não, pensei, não é isto. Ou porque tenho medo da morte, medo de ser morto. Não, absolutamente, longe disso. E adivinhei de repente que eram os golpes dados em Afanasse na noite anterior. Revi a cena como se ela se repetisse. Ele de pé diante de mim, que lhe bato no rosto a toda força, suas mãos na costura das calças, a cabeça ereta, os olhos escancarados, estremecendo a cada pancada, não ousando mesmo levantar os braços para se resguardar, e ali estava um homem reduzido àquele estado, batido por outro homem. Que crime! Foi como uma agulha que me traspassou a alma. Estava como que fora de mim, e o sol brilhava, as folhas agradavam à vista, os pássaros louvavam a Deus. Cobri o rosto com as mãos, estendi-me no leito e desatei a chorar. Lembrei-me então de meu irmão Markel e de suas derradeiras palavras aos criados. Meus bem-amados, por que me servis? Por que me amais? Serei digno de ser servido? Sim, serei digno? Perguntei a mim mesmo de repente. Com efeito, a que título merecia eu ser servido por outro homem, feito como eu à imagem de Deus? Esta questão atravessou-me assim o espírito pela primeira vez. Mãe querida, na verdade, cada qual é culpado diante de todos e por todos. Somente os homens ignoram isso. Se o soubessem, seria logo o paraíso. Senhor, seria isto verdade, pensei chorando. Sou talvez o mais culpado de todos e o pior que existe. E de súbito o que eu ia fazer apareceu-me em plena luz em todo o seu horror. Ia matar um homem de bem, nobre, inteligente, sem nenhuma ofensa de sua parte, e tornar assim sua mulher para sempre infeliz, torturá-la, fazê-la morrer. Estava deitado de bruços, com a face contra o travesseiro, tendo perdido a noção do tempo. De repente entrou meu camarada, o tenente, que vinha procurar-me com pistolas. Eis o que está bem, disse ele. Já te levantaste, está na hora, vamos. Minhas ideias desconcertaram-se, perdi a cabeça. Contudo, saímos para subir ao carro. Espera-me, disse-lhe. Volto imediatamente. Esqueci meu porta-moedas. Voltei correndo para casa e fui ao quartinho de Afanasse.
Afanassi, ontem bati-te 2 vezes no rosto. Perdoa-me. Ele estremeceu como se tivesse medo. Vi que não era bastante e prosternei-me a seus pés, pedindo-lhe perdão. Ficou estupidificado. Vossa nobreza, Baren, como mereço eu? Pôs-se a chorar como eu havia pouco, com o rosto oculto nas mãos, e voltou-se para a janela, abalado pelos soluços. Corri a juntar-me a meu camarada e partimos. Viste o vencedor? Gritei-lhe. Ei-lo diante de ti. Estava repleto de alegria, rindo todo o tempo, tagarelava sem cessar, a respeito de não sei mais o quê. O tenente olhava-me. Pois bem, camarada, és um bravo. Vejo que sustentarás a honra do uniforme. Chegamos ao terreno, onde éramos esperados. Colocaram-nos a 12 passos um do outro. Meu adversário devia atirar em primeiro lugar. Mantinha-me diante dele, alegremente, sem pestanejar, examinando-o com afeto. Ele atirou, fui somente arranhado na face e na orelha. Louvado seja Deus, digo. O senhor não matou um homem. Quanto a mim, dei meia volta e atirei minha arma para o ar na direção da floresta. Eis teu lugar, exclamei. Depois, encarando meu adversário, Senhor, perdoe a um estúpido rapaz tê-lo ofendido e obrigar a atirar contra ele. O senhor vale 10 vezes mais do que eu, é superior a mim. Transmita minhas palavras à pessoa a quem o senhor respeita mais no mundo. Apenas acabara de falar, todos 3 exclamaram. Permita, disse meu adversário encolerizado. Se o senhor não queria bater-se, por que nos incomodou? Ainda ontem era eu estúpido. Hoje tornei-me mais avisado, respondi-lhe alegremente. Acredito a respeito de ontem, mas quanto a hoje é difícil dar-lhe razão. Bravo, disse eu, batendo palmas. Estou de acordo com o senhor a respeito. Mereci-o. Senhor, quer ou não quer atirar? Não atirarei. Atire mais uma vez, se quiser, mas faria melhor abstendo-se. As testemunhas gritam, sobretudo a minha. Pode-se desonrar o regimento pedindo perdão no terreno. Se o tivesse pelo menos sabido, declarei então a todos num tom sério. Senhores, é tão espantoso assim, em nossa época, encontrar um homem que se arrepende de sua tolice e que reconhece publicamente suas faltas? Sim, mas não no terreno, replica minha testemunha. Eis o que é espantoso. Devia eu ter pedido desculpas desde nossa chegada aqui, antes que o cavalheiro atirasse, e não induzi-lo em pecado mortal. Mas nossos usos são tão absurdos que era quase impossível ter agido assim, porque minhas palavras não têm valor, a seus olhos, senão pronunciadas depois de ter sido alvo de seu tiro a 12 passos. Antes, ter-me-ia ele tomado por um covarde, indigno de ser escutado. Senhores, exclamei com todo o coração, olhai as obras de Deus, o céu está claro, o ar puro, a erva tenra, os pássaros cantam, a natureza é magnífica e inocente. Somente nós, ímpios e estúpidos, não compreendemos que a vida é um paraíso, porque basta que queiramos compreender isto para vê-la aparecer em toda a sua beleza, e então nos abraçaríamos, chorando. Quis continuar, mas não pude. Faltou-me a respiração. Senti uma felicidade tal que depois jamais experimentei. Eis sábias e piedosas palavras, disse meu adversário. Em todo caso, o senhor é original. O senhor ri, disse-lhe eu, sorrindo, porém mais tarde me louvará. Agora também estou pronto a louvá-lo. Estendo-lhe a mão, porque o senhor me parece verdadeiramente sincero. Não, agora não, mais tarde, quando eu me tiver tornado melhor e merecido seu respeito, o senhor mais tenderá. Fará bem, então. Voltamos para casa. Minha testemunha resmungava todo o tempo e eu o beijava. Meus camaradas, postos ao corrente, reuniram-se naquele mesmo dia para julgar-me. Ele desonrou o uniforme, deve pedir baixa. Encontrei defensores. No entanto, recebeu ele um tiro. Sim, mas teve medo dos outros e pediu perdão no terreno. Se tivesse tido medo, replicavam meus defensores, teria primeiro atirado antes de pedir perdão, ao passo que lançou a pistola ainda carregada na floresta. Não, passou-se algo de diferente, de original. Eu escutava, divertindo-me em observá-los. Caros amigos e camaradas, não se atormentem por causa de minha baixa, já está dada.
Enviei o pedido esta manhã, e assim que ela for aceita, entrarei para um mosteiro. Eis por que peço baixa. A estas palavras todos explodiram em risadas. Deverias ter começado por advertir-nos. Agora tudo se explica. Não se pode julgar um monge. Não paravam de rir, mas sem zombar, com uma doce alegria. Todos gostavam de mim, até mesmo meus mais fogosos acusadores. Em seguida, durante o último mês, até que fosse eu reformado, era como se me carregassem em triunfo. Ah, o monge! Diziam. Cada qual tinha por mim uma palavra gentil, puseram-se a dissuadir-me, a lamentar-me mesmo. Que vais fazer? Não, é um bravo. Recebeu um tiro e podia ele próprio atirar, mas tivera um sonho na véspera que o impelia a fazer-se monge. Eis a razão. Foi quase a mesma coisa na sociedade local. Até então não atraía eu a atenção. Recebiam-me cordialmente e nada mais. Agora cada qual disputava conhecer-me e convidar-me para sua casa. Riam de mim, ao mesmo tempo que me estimavam, se bem que se falasse abertamente de nosso duelo. O caso não teve consequências, porque meu adversário era parente próximo de nosso general, e como não houvera efusão de sangue e eu pedir a baixa, a coisa virou brincadeira. Pus-me então a falar bem alto e sem temor, malgrado as zombarias, porque sobretudo à noite em companhia de senhoras. As mulheres gostavam ainda mais de escutar-me e obrigavam os homens a fazer o mesmo. Como pode dar-se que seja eu culpada por todos? E cada qual ria-me na cara. Vejamos, posso ser culpada por você, por exemplo? Donde o saberia? Respondia-lhes eu. Quando o mundo inteiro está, desde muito tempo, engajado numa outra via, quando tomamos a mentira pela verdade e exigimos de outrem a mesma mentira. Uma vez em minha vida resolvi agir sinceramente e todos vós acreditastes que eu estava louco. Embora, gostando de mim, rieis de mim. Como não gostar de alguém como o senhor? Disse-me a dona da casa, rindo bem alto. Havia muita gente em casa dela. De repente, vejo levantar-se a jovem que fora a causa de meu duelo e a quem quisera fazer minha noiva pouco tempo antes. Não havia notado sua chegada. Dirigiu-me para mim e estendeu-me a mão. Permita-me, disse, que lhe declare que, longe de rir do senhor, agradeço-lhe com emoção e respeito-o pela sua maneira de agir. Seu marido aproximou-se, tornei-me o centro da reunião, quase me beijavam. Sentia-me contente assim. Minha atenção foi atraída por um senhor de certa idade, que me tinha igualmente abordado. Até então conhecia-o somente de nome, sem ter jamais trocado uma palavra com ele. O misterioso visitante. Era um funcionário que ocupava desde muito tempo um lugar de destaque em nossa cidade. Homem respeitado por todos, rico, reputado pela sua beneficência, doara importante soma ao hospício e ao orfanato e praticara muito bem em segredo, sem o revelar, o que só se veio a saber após sua morte. De cerca de 50 anos, tinha o ar quase severo, falava pouco. Estava casado havia 10 anos com uma mulher ainda jovem, de quem tinha 3 filhos em tenra idade. No dia seguinte, à noite, estava eu em casa, quando a porta se abriu e entrou aquele senhor. É preciso notar que não morava eu mais na mesma casa. Assim que dei baixa, instalara-me em casa de uma senhora idosa, viúva de um funcionário, cuja criada me servia, porque no dia mesmo do meu duelo mandara embora Afanasse para a sua companhia militar, corando ao olhá-lo de frente depois do que se passara, de tal modo um leigo não preparado é inclinado a ter vergonha da ação mais justa. Há vários dias que o escuto com grande curiosidade, disse-me o visitante ao entrar. Desejei por fim conhecê-lo para me entreter com o senhor ainda mais pormenorizadamente. Poderia o senhor prestar-me esse grande serviço? De muito boa vontade, e olharei isso com uma honra muito particular, respondi-lhe. Estava quase amedrontado, de tal maneira me impressionara ele desde a primeira vez. Porque, muito embora me escutassem com curiosidade, ninguém me havia ainda abordado com ar tão sério e severo. Além do mais, viera procurar-me em minha casa. Sentou-se. Noto no senhor, prosseguiu ele,
uma grande força de caráter, porque não temeu servir à verdade num caso em que arriscava, pela sua franqueza, atrair para si o desprezo geral. Os seus elogios talvez sejam bastante exagerados, disse-lhe eu. Absolutamente. Esteja certo de que tal ato é bem mais difícil de praticar do que o senhor pensa. Eis somente o que me impressionou e por isso vim vê-lo. Se minha curiosidade talvez indiscreta não o chocar, descreva-me suas sensações no momento em que se decidiu a pedir perdão por ocasião do duelo, admitindo-se que o senhor se lembre delas. Não atribua a frivolidade à minha pergunta. Pelo contrário, ao fazer-lhe, tem um fim secreto que lhe explicarei provavelmente mais tarde, se aprouver a Deus que ainda nos encontremos. Enquanto ele falava, eu o fitava, e experimentei de repente por ele uma confiança completa, ao mesmo tempo que viva curiosidade, porque sentia que sua alma guardava um segredo. Deseja conhecer minhas sensações no momento em que pedia perdão a meu adversário? Respondi-lhe. Mas vale mais a pena contar-lhe em primeiro lugar os fatos ainda ignorados dos outros. E narrei-lhe toda a cena com Afanasse e como me havia prosternado diante dele. O senhor mesmo pode ver depois disso, concluí eu, que durante o duelo já me sentia mais à vontade, porque tinha começado ainda em casa. Uma vez entrado nessa via, continuei não somente sem esforço, mas com alegria. Ele me escutava com atenção e simpatia. Tudo isso é bastante curioso. Voltarei a vê-lo. A partir de então, visitou-me quase todas as noites, e teríamos ficado grandes amigos se me tivesse falado de si próprio, mas quase não falava, limitando-se a interrogar-me a respeito de mim mesmo. No entanto, tomei-lhe amizade e confiava-lhe todos os meus sentimentos, pensando, não tenho necessidade de seus segredos para saber que é um justo. Além do mais, um homem tão sério e bem mais idoso que eu, que me vem procurar e faz caso de um rapaz. Soube dele muitas coisas úteis, porque era homem de alta inteligência. Penso também desde muito tempo que a vida é um paraíso, e acrescentou, só penso nisso. Olhava-me sorrindo. Estou ainda mais convencido disso que o senhor mesmo. Mais tarde saberá por quê. Eu o escutava, dizendo a mim mesmo, tem de certo uma revelação a fazer-me. O paraíso, dizia ele, está oculto no íntimo de cada um de nós. Neste momento eu o oculto em mim, e se quiser, realizar-se-á amanhã verdadeiramente para toda a minha vida. Falava com enternecimento, olhando-me com ar misterioso, como se me interrogasse. Quanto à culpabilidade de cada um por todos e por tudo, de parte seus pecados, suas considerações a esse respeito são perfeitamente justas, e é espantoso que tenha podido o Senhor abraçar essa ideia com tal amplitude. Quando os homens a compreenderem, será certamente para eles o advento do reino dos céus, não em sonho, mas na realidade. Mas quando acontecerá isto? Exclamei doloridamente. Talvez não seja senão um sonho. Como o senhor mesmo não crê no que prega? Saiba que esse sonho, como diz o senhor, realizar-se-á certamente, mas não agora, porque tudo é regido por leis. É um fenômeno moral, psicológico. Para renovar o mundo, é preciso que os próprios homens mudem de caminho. Enquanto cada qual não for verdadeiramente o irmão de seu próximo, não haverá fraternidade. Jamais os homens saberão, em nome da ciência ou do interesse, repartir pacificamente entre si a propriedade e os direitos. Ninguém terá bastante, e todos murmurarão, terão inveja uns dos outros, e examinar-se-ão mutuamente. Pergunto, senhor, quando isso se realizará? Isso virá, mas somente quando tiver terminado o período de isolamento humano. Que isolamento? Perguntei. Reina ele em toda parte na hora atual, mas não está terminado e seu termo ainda não chegou. Porque no presente cada qual aspira a separar sua personalidade dos outros, quer gozar ele próprio a plenitude da vida. Entretanto, todos esses esforços, longe de atingir o alvo, só resultam num suicídio total, porque em lugar de afirmar plenamente sua personalidade, caem numa solidão completa. Com efeito, neste século,
Todos se fracionaram em unidades, cada qual se isola no seu buraco, separa-se dos outros, oculta-se, ele e seus bens, afasta-se de seus semelhantes e os afasta de si. Amontoa riqueza sozinho, felicita-se pelo seu poder e pela sua opulência. Ignora o insensato, que quanto mais amontoa, mais se enterra numa impotência fatal. Porque está habituado a só contar consigo mesmo e destacou-se da coletividade, acostumou-se a não crer na entreajuda, no seu próximo, na humanidade, e treme somente à ideia de perder sua fortuna e os direitos que ela lhe confere. Por toda parte, em nossos dias, o espírito humano começa ridiculamente a perder de vista que a verdadeira garantia do indivíduo consiste não no seu esforço pessoal isolado, mas na solidariedade. Mas este isolamento terrível terá certamente fim, e todos compreenderão ao mesmo tempo quanto sua separação mútua era contrária à natureza. Tal será a tendência da época, e causará espanto o ter-se demorado tanto tempo nas trevas, sem ver a luz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mas até então é preciso guardar o estandarte, e, ainda que sozinho a agir, o homem deve mostrar o exemplo e sair do isolamento para se reaproximar de seus irmãos, mesmo passando por maluco. Isto a fim de impedir que uma grande ideia pereça. Esses temas apaixonantes enchiam nossos serões. Abandonei mesmo a sociedade e minhas visitas tornaram-se mais raras. Além disso, comecei a passar de moda. Não digo isto para queixar-me, porque continuavam a estimar-me e fazer-me boa cara, mas é preciso convir que a moda tem grande império no mundo. Acabei ficando entusiasmado pelo meu misterioso visitante, porque sua inteligência me arrebatava. Além disso, tinha a intuição de que nutria ele um projeto e se preparava para uma ação talvez heróica. Sem dúvida mostrava-se grato pelo fato de não procurar eu conhecer seu segredo e de não fazer a ele nenhuma alusão. Notei por fim que começava ele a ser atormentado pelo desejo de fazer-me uma confidência. Pelo menos tornou-se isto evidente ao fim de um mês mais ou menos. Sabe, perguntou-me uma vez, que se interessam muito por nós na cidade e que minhas frequentes visitas causam espanto? Pois seja, em breve tudo se explicará. Por vezes era presa de súbito de uma agitação extraordinária. Quase sempre então se levantava e ia-se embora. Acontecia-lhe fitar-me muito tempo com um olhar penetrante. Pensava eu, ele vai falar, mas parava e discorria a respeito de um assunto vulgar. Começou a queixar-se de dores de cabeça. Um dia em que havia conversado muito tempo e apaixonadamente, vi-o de repente empalidecer. Seu rosto contraiu-se, fitava-me com um ar esgazeado. — Que tem? — perguntei. — Sente-se mal? — Saiba, eu cometi um assassinato. Sorria ao falar, branco como linho. Por que sorri ele? Este pensamento atravessou-me a mente antes que tivesse eu coordenado minhas ideias. Eu mesmo empalideci. — Que está dizendo? — exclamei. — Veja, respondeu-me com o mesmo sorriso triste. A primeira palavra costume. Agora que comecei, continuarei. Não lhe dei crédito imediatamente, mas somente ao fim de 3 dias, quando me contou todos os detalhes. Eu acreditava que ele estivesse louco. No entanto, acabei por convencer-me de que dizia a verdade, para doloroso espanto meu. Assassinara 14 anos antes uma jovem senhora rica e encantadora, viúva de um proprietário rural, que possuía em nossa cidade uma casa para suas estadas aqui. Sentiu por ela viva paixão, fez-lhe uma declaração e quis decidi-la a tornar-se sua esposa. Ela, porém, já havia dado seu coração a outro, oficial distinto, então em campanha, cujo próximo regresso ela aguardava. Recusou-lhe o pedido de casamento e rogou-lhe que cessasse suas visitas. Recusado e conhecendo a disposição da casa, nela se introduziu uma noite pelo jardim e pelo telhado, com uma audácia extraordinária, arriscando-se a ser descoberto. Mas, como acontece frequentemente, os crimes audaciosos são muitas vezes mais bem-sucedidos que os outros.
Tendo entrado no celeiro por uma trapeira, desceu para os quartos por uma pequena escada, sabendo que os criados não fechavam sempre a chave à porta de comunicação. Contava com a negligência deles ainda dessa vez e não se enganava. No escuro, dirigiu-se para o quarto de dormir, onde ardia uma lâmpada de cabeceira. Como de propósito, as duas criadas de quarto tinham saído às ocultas, convidadas a uma ceia festiva na vizinhança. Os outros criados dormiam no rés do chão. Vendo-a adormecida, sua paixão despertou. Depois um furor vingativo e ciumento apoderou-se dele, e não mais podendo dominar-se, mergulhou-lhe uma faca no coração, sem que ela lançasse um grito. Com uma astúcia infernal, tratou de voltar as suspeitas contra os criados. Deixou de parte o porta-moedas dela, mas abriu a cômoda com as chaves encontradas debaixo do travesseiro e subtraiu,